Morning, Jack. What are you doing here? Working. And if you jump on my shift, that's just rude, man. Oi, meu nome é Henrico. Oi, meu nome é Júlia. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. E esse episódio, eu diria que é o primeiro episódio originado de um prosa da vez de todos os tempos. Realmente, é verdade. Se vocês não se lembram, em janeiro a gente começou esse novo quadro aqui no Gêmeos em Prosa, que é o Prosa da Vez, em que a gente faz recomendações. E o primeiro Prosa da Vez, a minha recomendação pra vocês e pro Henrico foi The Pitch, que é o nosso assunto de hoje. Exatamente. Passado aí a temporada de Oscar, vamos deixar esse assunto de lado. Para ser hiper honesto, eu já não tava aguentando mais. Sim, definitivamente. Falar de Oscar. 3 meses só Oscar. Eu adoro ver o Brasil no Oscar, é realmente muito... dá muito orgulho e tal, mas é muito cansativo. Eu espero que seja uma... Eu torço para que seja uma temporada mais morna no que vem, porque o assunto... te exaure mesmo, né? Tipo assim, não se fala sobre outra coisa. É, e brasileiro é meio difícil, né? Meio intenso. Sim. Eu diria que essa temporada foi um pouco diferente, né? A questão toda, que a gente, na verdade, o assunto é totalmente diferente, mas acho legal a gente tratar sobre isso agora no comecinho, porque é o primeiro episódio logo depois da premiação em si, né? E a gente sabe que o Brasil não ganhou Oscar nenhum. É, então. Mas a gente já tinha conversado sobre isso nos episódios, tanto sobre Agente Secreto, quanto no outro que a gente falou sobre os indicados à melhor animação, que o Agente Secreto, por conta da temporada em Cannes, a gente sabia que as chances de indicação eram muito maiores, mas em relação a Ainda Estou Aqui, as chances de vitória eram duplamente mais difíceis. E, enfim, deu a lógica no fim das contas. A gente não ganhou. O favorito era... realmente Valor Sentimental, e Valor Sentimental levou. Não acho que isso é muito apocalíptico, porque Valor Sentimental é um ótimo filme. É, se fosse uma coisa assim, nossa, meu Deus, um filme muito ruim. Eu ficaria muito mais ofendido se fosse Emília Pérez, ano passado. Exatamente. Que não foi o caso. Então tá tudo bem. E assim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Vem Oscar, passa Oscar, a vida continua. O cinema brasileiro vai continuar. E o nosso apoio a ele vai precisar continuar também, porque existem demandas da indústria, do mercado de trabalho, dos trabalhadores do cinema brasileiro, e valorizar essa produção brasileira para muito além do Oscar em si, porque o Oscar, ele não vai... O Oscar em si, eu diria que ele não tem nada a entregar pro nosso cinema, entendeu? Ele entrega visibilidade, ele entrega orgulho nacional aqui pra gente que tá aqui, porque a gente gosta de ver nós mesmos ganhando, mas ainda é uma premiação americana, ainda é uma premiação estadunidense centrada nos Estados Unidos, e honestamente a vida vai continuar e as reivindicações do cinema brasileiro vão continuar as mesmas. É, não vai gerar políticas públicas necessariamente. Exato. Que é o que a gente precisa. Mas você gostou do Oscar, no fim das contas? Ah, eu gostei. Eu acho que a minha única frustração, olha, vou ser polêmica. Eu gostaria muito que o Agente Secreto tivesse levado, principalmente na categoria de elenco, mas a minha maior frustração foi na área de fotografia. O Sonhos de Trem não ter levado. Pra mim, isso... Ai, não, isso não coube no meu coração. Eu fiquei muito chateada. Muito chateada. Eu acho que era um prêmio que tinha que ser dos Sonhos de Trem. É um filme muito lindo. E a fotografia do Adolfo Veloso tá, assim, um primor. A coisa mais linda. Então, assim, foi a minha grande frustração da temporada. É foda, porque essa categoria, especificamente, ela foi muito especial ali na premiação em si, porque ganhou a fotografia de Pecadores, e foi a primeira mulher a vencer essa categoria. Exato. De fotografia na história do Oscar, e uma mulher negra, né? Então foi muito simbólico ali. Eu não lembro exatamente, já faz um mês já, né? Mas no agradecimento dela, ela trouxe essa questão, essa reivindicação da presença de mulheres na fotografia, na presença de mulheres negras. E
Todas as mulheres se levantaram durante todo mundo se levantou, na verdade, né? Aplaudiu ela de pé. E o trabalho de Pecadores é muito bom mesmo. E o trabalho também do Ryan Coogler de trazer não só o discurso dentro do filme, mas trazer pessoas negras em todo o processo criativo, mulheres negras pro processo criativo. Isso tudo é muito importante e tal. Mas eu concordo com você que o trabalho do Adolfo Veloso eu diria que é um dos trabalhos mais especiais da premiação inteira. Não me entendam mal, né? Só me justificando. Não me entendam mal. Achei lindo que ela ganhou. Muito potente, super importante. É só que eu gostei muito da fotografia dos Sonhos de Trem. Não é nem pela pessoa do Adolfo Veloso, é pelo trabalho mesmo. Mas o resultado não foi ruim, o resultado foi ótimo. Então, no geral, pra mim, o Oscar foi, tipo... Teve bons resultados, assim. Eram bons filmes. Eu diria que o que me decepcionou é que eu achei ele muito previsível, assim. Para um Oscar que teve uma história durante a temporada super diferente, com muitas reviravoltas, muitos filmes que ganharam força, perderam força, deram a volta por cima durante toda a temporada, com as premiações correlatas. Eu achei super previsível. Venceu basicamente Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Tipo, eles dividiram prêmios. Uma Batalha Após a Outra venceu o melhor filme, né? Como todo mundo esperava. Melhor filme internacional, melhor animação. Todas as outras categorias foram basicamente, assim, era fácil acertar todas as categorias, se você quisesse. E foi basicamente o que aconteceu, né, Julia? A gente fez o bolão, inclusive, lá no Instagram, com as nossas apostas. E nós dois, basicamente, a gente acertou praticamente todas as categorias. A única categoria que era mais difícil de prever era a de melhor elenco, justamente porque era uma categoria nova, a gente não sabia como ela ia funcionar. E no fim das contas, eu sinto que a categoria de melhor elenco, na prática, vai funcionar igual a categoria de melhor montagem, que ela vai ser um termômetro pro vencedor de melhor filme, que foi o que rolou. Todo mundo achava que Pecadores ia vencer, e venceu o vencedor de melhor filme, que é Uma Batalha Após a Outra. Mas enfim, acabou o Oscar, né? Vamos seguir vamos em seguir frente. a nossa vida. E que já passou o cinema, chega... vamos falar sobre... Exatamente. Vamos falar sobre TV, que... Enfim, faz tempo que a gente não fala diretamente sobre série aqui, sobre televisão, no Gêmeos em Prosa. E The Pitt é uma série muito especial. E é uma série que engajou eu e a Julia de forma muito intensa, conjuntamente, né? Como a Julia falou, foi uma recomendação dela pra mim aqui no podcast. Eu já tinha recebido recomendações de amigos antes e eu nunca tinha, tipo, beleza, vou parar e assistir. E aí a Julia foi o impulso que eu precisava pra realmente, tipo, sentar minha bunda na cadeira e assistir, e foi incrível, e é uma série muito intensa, e enfim. Fico feliz que tenha causado esse impacto positivo na sua vida, Henrico. Você causou, Julia, você causou, muito obrigado. É a série do milênio, não tem jeito. Quando a gente tá falando de The Pitt, o que é isso? Vamos falar então. The Pitt é um drama médico, que é original da Max, do streaming HBO Max, criada pelo R. Scott Gamill, que se passa em um plantão no Centro Médico de Emergência de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E, enfim, a série toda gira em torno do trabalho da equipe de enfermeiros e médicos, e com foco especial no médico preceptor, o Michael Rabinovich, ou Robbie. Inclusive, o Robbie, que é interpretado pelo Noah Wyle, que é conhecido por outra série médica, que é a The ER, que durou, tipo, 15 temporadas. E é interessante ele voltar aqui cumprindo um papel que, enfim, é numa série parecida, mas um papel diferente, porque ele era super novinho na época de ER, e aqui ele é o pai de todo mundo, né? Sim. Então, é importante destacar também que esse centro de emergência, ele é também um centro de estudos. Então, ele recebe alunos residentes, internos, por isso o Robbie é esse médico preceptor, que é o que controla ali o plantão médico e é o que é responsável pelos alunos que estão ali aprendendo. Então, durante a série, eles estão sempre nessa dinâmica de discutir casos e tal, é bem legal. Que seria aqui no Brasil um hospital universitário, né? Sei lá, um hospital tipo das isso. Clínicas, enfim. Um hospital de estudantes, onde eles fazem, né, residência. E a ideia toda é que eles aprendam na prática o que eles estão fazendo ali. E aí, enfim, a ideia toda é realmente mostrar a intensidade e o ritmo frenético de um trabalho num plantão. Pronto-socorro. Num pronto-socorro, exato. E é uma série interessante porque eu diria que ela tá na escassa seleção de séries de drama originais Max, que
que acabaram conquistando prestígio e credibilidade da crítica e do público, né? Hoje, né, existe o streaming HBO Max, só que entre as séries originais existe uma divisão ali de selos, né? Que existem as séries HBO, que ainda são séries de TV, né? Porque o canal HBO ainda existe. E existem as séries Max, que são as séries direto para streaming, que vão direto pro HBO Max em si. E é interessante porque sempre rolou uma divisão meio... As séries da HBO são as séries de prestígio, são as séries de arte, que são as séries autorais, dos artistas renomados, com os atores de peso, né? Os A-lists estão nas séries da HBO. E a Max são as séries de TV, com um pequeno médio orçamento, umas séries menores. Muitas séries boas saíram do selo Max, né? Tem as séries mais prestigiosas, eu diria que é talvez Hacks, uma das principais séries de comédia do momento. Que também tá ganhando um monte de prêmio. Exatamente. E ganha prêmios todo ano, né? Desde que esteve em exibição. Mas o que importa é que ainda não... Eu diria que ainda não tinha tido um alavanque com uma série de drama, né? Uma série assumidamente de drama. E tanto é que The Pitt rapou toda a categoria de drama no Emmy ano passado, venceu o Globo de Ouro e venceu todas as outras categorias, né, todos os outros prêmios correlatos, venceu o The Actors Awards, venceu o sindicato de roteiristas, o sindicato de produtores, sindicato de diretores, enfim, tipo... Uma infinidade de coisas. Inclusive, foi por causa do Globo de Ouro que eu comecei a assistir a série, porque eu já tinha ouvido falar dela, mas assistindo a premiação do Globo de Ouro, eu vi que ela rapelou um monte de prêmio, e aí eu fiquei curiosa, eu falei... Nossa, eu não sou muito fã de série médica, mas e se eu tentar essa aqui? E aí eu dei play e fiquei viciada. A questão toda de The Pitt é que ela é uma série médica como qualquer outra, mas ao mesmo tempo ela não é. Porque a premissa dela, interna, é muito diferente. A ideia é que toda temporada se passe em um dia de um plantão único. Então, um plantão ali que seria um plantão de 12 horas, né? E cada episódio é 1 hora desse grande plantão. E aí a gente vai conhecendo cada personagem, as angústias deles, o ambiente de trabalho e, enfim, toda essa loucura, esse caos. E por conta de ser dentro de um plantão em um dia, não é uma série acelerada e ela também não é resolutiva pros finais dela, assim. Então, a ideia não é que, vai ter um conflito no começo do primeiro episódio e ele necessariamente vai ser resolvido como a gente espera no final do 15º. Isso porque se passa num dia só, então imagina... Aquele conflito tá acontecendo, mas eles estão trabalhando, e não necessariamente aquilo vai dar tempo de ser resolvido. Sim, e é interessante porque isso dá uma vida útil enorme pra série. Ela teve a primeira temporada exibida em 2025, ano passado. A segunda temporada acabou de acabar, no momento que esse episódio sai, ela acabou semana passada. E já tem renovação pra terceira temporada, que vai já chegar ano que vem. Inclusive, já vamos falar sobre isso, mas... É isso, o episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre The Pitt, o que a gente gosta da série, o que chamou atenção pra gente na série, e a gente vai esmiuçar também a segunda temporada, que foi exibida agora, o que mudou, que conflitos interessantes apareceram, e o que a gente pode esperar para ano que vem, na terceira temporada, que a gente com certeza vai estar acompanhando. Bora lá? As you can see, we have some new faces with us this morning. Good morning, come on over. Starting with second-year resident Dr. Melissa King, fresh from the VA. Everyone calls me Mel. I'm so happy to be here. Trinity Santos, intern. Victoria Giavati, MS3. Dennis Whitaker, MS4. Enfim, como eu dizia, a questão toda de The Pitt é que, apesar de ser uma série original direto para streaming, ela recorre a um formato antigo de TV, que é um formato que tem sido cada vez mais escasso, que é essa ideia de terem as temporadas anuais, de fato, todo ano, uma temporada dessa série, com episódios relativamente autocontidos, em que eles começam e terminam ali num conflito interno, apesar de haver uma continuação por se passar tudo no mesmo dia. As temporadas também um pouco mais longas, né, porque hoje em dia, principalmente das séries como da HBO, as temporadas de no máximo 8 episódios, The Pitt é uma série com 15 episódios toda temporada, e aí é uma ideia de você realmente acompanhar esses personagens por uns 4, 5 meses. E é interessante porque esse formato ele tem sido cada vez mais escasso dentro das séries de drama, principalmente, né?
que são as séries que têm cada vez mais dependido de um orçamento maior, de uma produção mais ampla, né, de uma produção mais complexa. E aí, as séries de drama mais renomadas do momento, né? Vamos pensar em Ruptura, talvez até pegar umas séries maiores, tipo Stranger Things na Netflix, Euphoria agora, que tá em exibição no momento que a gente tá gravando. Esse tipo de série que é conhecida por ter, tipo, intervalos de temporada absurdos, de 2, 3, 4 anos de diferença, né? Porque é isso, série tá ficando cada vez mais caro de ser feita. E The Pitt tem essa ideia de ser uma série de TV como as séries de TV sempre foram concebidas pra ser, né? Sim. Que essa ideia de ser... Ela segue um formato, inclusive, que é mais comum na comédia, né? Então ela também vai na contramão nesse sentido. E eu acho isso muito legal, porque eu sinto falta disso, de uma série que te engaje nesse sentido de te fazer esperar pelo próximo ano. Normalmente a gente assiste as séries e às vezes você fica apaixonado pelos personagens, pelo enredo, só que você não sabe o que esperar, tipo... Pode ser que demore 3 anos pra você ver aqueles personagens de novo. E aí você já vai ter mudado completamente como ser humano, já vai ter acompanhado outros trabalhos e talvez a hora que a série voltar você nem esteja tanto no ritmo. Então essa não quebra do ritmo da série, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, que é uma coisa que faz falta realmente na TV atual. Sim, total. E essa questão da comédia, justamente, acho que o melhor exemplo pra gente, né, Julia, que é A-Bot Elementary, que é uma série que a gente nunca falou aqui no Gêmeos em Prosa, mas que foi uma série que eu insisti muito pra Julia assistir, que é uma série que eu adoro, que é uma comédia anual também, e uma série com vários episódios numa temporada, que a ideia é realmente você assistir por vários meses, né, a fio. E assim... Um tempo atrás, quando esse tipo de série com mais episódios e um tempo de exibição maior eram mais comuns, existiam as séries com mid-seasons, né? Acho que o exemplo que sempre vem à minha cabeça, que era uma série que eu acompanhava em tempo real, era The Walking Dead. Uns 10 anos atrás, né? Nossa. Que sempre passava 8 episódios, aí tinha o mid-season, que funciona como uma espécie de season finale, que a série vai passar por um hiato de uns 3, 4 meses, aí ela volta a exibir até ela acabar de fato, e aí voltar à preparação da próxima temporada. E The Pitt não, são 15 episódios e é um em cima do outro começou em janeiro e acabou agora em abril. Então, assim, 3 meses e meio, na verdade, de exibição. E é interessante porque... A gente sempre fala sobre essa questão de exibição semanal, justamente porque estende a vida útil da conversa sobre a série, mas para uma série de 15 episódios, é uma conversa muito constante, né? E o fandom de The Pitt, ele é um fandom muito, muito dedicado. Então, assim... Até demais. Desde que meu algoritmo entendeu que eu gostava de The Pitt, Twitter, TikTok, Instagram, era só isso que aparecia pra mim. Nossa, pra mim também. Depois que... Eu acho que eu pesquisei alguma coisa envolvendo The Pitt, e aí agora só aparece isso pra mim no Instagram, simplesmente. Tipo, na aba de pesquisar, só tem reels de entrevista dos atores, tipo, só tem coisas assim. O fandom é realmente bem engajado e até um pouco irritante, eu diria. Sim, é bem irritante. Eles são conhecidos também por fazer muitos chips. Ai, que é uma coisa que eu detesto. Eles ficam basicamente criando casais que não existem ali, tipo o Whittaker e o Robbie. E eu não gosto disso, porque eu acho, tipo, nada a ver, meu Deus do céu. Eles, sei lá, ali não é eu não consigo enxergar isso em quase nenhum personagem, assim. Essa dinâmica de possibilidade sexual. Sei lá, não é assim que eu enxergo. E aí me irrita, porque, tipo assim, ficam criando essas teorias da conspiração, de que, na verdade, no final, alguém vai ficar com... Fulano vai ficar com ciclano. E, na verdade, eles só são colegas de trabalho, não necessariamente. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o chip esportivo, né, que é essa ideia de você criar casais mais... Pelo ato de criar casais mesmo, é divertido, assim. Eu acho que as pessoas fazem porque é legal ficar pensando, imaginando. E aí, por exemplo, eu no Twitter vejo um monte de fanart, não só do Robbie e do Whittaker, e aí a gente não falou dos personagens ainda, né? Mas o Whittaker, ele é um dos residentes, e ele é, tipo, super novinho, e o Robbie é o médico responsável, que ele é, tipo, muito mais velho. E aí, enfim, aí tem fanart dos dois. Aí tem outros chips, tipo a Samira e o Dr. Abbott,
que é o médico preceptor da noite. Aí tem o Langdon e a Dr. King, que inclusive é o único chip que de fato teve uma certa Tensão. concretude ali na realidade da série, que tipo, eles deram a entender que existia uma tensão ali entre os dois. Na verdade, a Samira e o Dr. Abbott também teve isso, né? Num episódio específico, mas depois passou. Ah, eu não sei, eu acho que eu discordo. Mas rolou mesmo, Julia. Você não lembra a hora que a Samira trata o Dr. Abbott? Eles fazem um joguinho de palavras. Ah, não, isso e aí sim, mas eu acho que a Dr. King com o Langdon, não. Não? Você não acha? Não acho. Eu acho que, tipo assim, deu a entender que eles têm admiração um pelo outro e que poderia, em algum momento, acontecer alguma coisa. Contudo, porém, entretanto, eu acho que de amigos ali. Pra mim, ficou muito claro que era amizade. Não me passou essa energia. Uma coisa que você não citou, um casal que você não citou, mas que sentiu uma tensão, foi a Washimi e o Abbott. Ah, é? É, tem um episódio em que eles meio que tipo... Ai... Meio que ficam assim, trocando umas palavras assim, e aí meio que ele chama ela pra um café. Eu não lembrava disso. Aham. Meu Deus. Ele fala, ai, nossa, ai, a gente podia tomar um café um dia, né? E aí, ou eu não lembro se era um café ou uma cerveja. E aí ela fala, tipo, sim, e aí eles ficam uma troca de olhares meio. O curioso de uma série muito longa é que você acaba esquecendo do que acontece. Exato. Tipo, de detalhes super específicos. Tipo, eu tô assistindo essa série tem meses e meses e meses. E aí, o que aconteceu no episódio 3, eu não vou lembrar, sabe? Eu não lembro muito também, mas tem algumas coisas que me marcam. E eu tenho memória melhor que a sua, né? Com certeza. Isso é verdade. Mas eu gosto dessa ideia do chip esportivo, e aí depois os fãs, eles escrevem as fanfics, enfim, eu gosto disso enquanto uma ferramenta criativa mesmo pra quem acompanha a série. Geralmente quem escreve, né, tanto escritores, gente que faz faz livro, cinema, geralmente começa criando fanfics sobre as coisas que eles gostam. Então eu gosto quando o fandom é um fandom que incentiva a própria criatividade, assim, eu acho legal. Mas eu também não gosto quando o chip começa a se transformar numa coisa tóxica, que é, na verdade, também super comum, que é tipo, não, se na série não acontece do jeito que eu quero, aí começa enfim, aí vira uma questão, aí começa um hate, e aí sim, eu acho que passa do limite e fica meio insuportável. É que eu acho que o limiar é muito justo, então... Exato, é uma linha tênue. Pra mim é não. Não gosto. Mas enfim, pra além disso, a série, acho que ela nos engajou muito e ela engaja muitas pessoas justamente porque, além dela ser uma série médica, que é uma coisa que as pessoas gostam de assistir, né? Vi de Grey's Anatomy, que tá na 25ª temporada, sei lá. Eu descobri enquanto a gente escreveu essa pauta que Grey's Anatomy ainda não acabou. Gente, quem assiste Grey's Anatomy ainda? Por favor, falem pra gente. Aparentemente fale pra gente se você assiste. ainda assiste Grey's Anatomy, porque eu acho que até a nossa irmã, que a gente vai falar sobre ela agora, que é a Rafaela, que é a nossa irmã fisioterapeuta, e ela trabalha no hospital. Mas ela assistia Grey's Anatomy e eu nem sei se ela assiste ainda. Eu acho que ela largou a mão. Ela não gosta. Inclusive, ela não gosta mais, porque depois que ela foi trabalhar no hospital, ela viu que a realidade não é aquela. E justamente esse é o ponto positivo de The Pitt. Porque The Pitt, apesar de ser uma série, é um drama, então, claro, não é 100% real, né, óbvio, mas ela é uma série que mostra bem a realidade do ambiente de trabalho dentro do hospital. Então, eu acho que ela não tenta trazer muita firula, tal, nesse sentido. E quando eu comecei a assistir, eu já senti isso na energia da série quando eu comecei a ver. Mas aí eu fiquei curiosa e eu mandei uma mensagem pra Rafa, nossa irmã. Como o Henrico falou, ela trabalha em hospital, mas ela trabalha em UTI, né, não em emergência. Mas eu mandei mensagem pra ela mesmo assim, porque eu falei, Rafa, assiste essa série e me responde se é assim que as coisas funcionam. Porque eu tô curiosa e eu tô sentindo que essa série tá sendo boa naquilo que ela se propõe a mostrar. E aí ela assistiu e ela adorou a série, inclusive. Deve ter, não sei se ela terminou já, mas já deve ter terminado. E aí eu assisti alguns episódios da primeira temporada que eu já tinha visto com ela, enquanto ela tava assistindo. E aí ela falava, isso aqui é verdade, isso aqui acontece assim. Não, isso aqui eles inventaram, nada a ver. Isso aqui... Mas, no geral, ela falou que, apesar dela não ter a vivência de emergência, é mais ou menos assim que as coisas acontecem. Todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, falando e não sei o quê, tipos de profissionais juntos. Então, eu achei que isso trouxe ainda mais pontos positivos pra série, assim. Acho que ela cresceu ainda mais no meu conceito depois disso. É uma série que ela
Eu acho que ela é bem comparada com The Bear, que a gente já falou sobre The Bear aqui no podcast, por alguns motivos. É uma série de profissões, né, focada em uma atuação profissional específica, e que os temas dramáticos da série dialogam, né, criam paralelos com o próprio ócio, né, com o próprio ofício do trabalho, né. Então, em The Bear, o estresse do ambiente de uma cozinha, e The Pitt, o estresse do ambiente de um pronto-socorro. Então são séries muito parecidas nesse sentido, e elas são muito parecidas na questão de trazer, de fato, a realidade desse ambiente enquanto uma realidade estressante. Uma série que ela é escrita e montada pra te deixar tenso enquanto você tá assistindo. Eu acho que The Bear, ainda mais do que The Pitt, porque eu acho que a fotografia de The Bear, ela é muito construída especificamente pra te deixar maluco. Sim, pra te dar ansiedade. The Pitt, a fotografia de The Pitt é um pouco mais sóbria, né? Um pouco mais crua, de tipo, mostra aquilo direto, reto, sem muita firula, sem muito filtro. E é justamente por isso que ela também te deixa aflito, né? Ela te deixa aflito de formas diferentes. E a série gira muito em torno disso, de te colocar na realidade desses profissionais e te colocar na realidade do estresse, da aflição, do pânico que esses personagens têm, enquanto eles estão trabalhando ali, em um trabalho em que, tipo, a vida de dezenas de pessoas tá nas suas mãos, assim, todos os dias. Então, assim, o que isso faz com uma pessoa? Exatamente isso. Isso tem a ver também com a temática dessa segunda temporada, né? Mas o que você tava falando eu achei interessante, porque tem a ver com a fotografia, essa questão dessa crueza, não sei se essa palavra existe, dos elementos que eles mostram ali, e eu acho que isso se reflete muito na questão da nudez, né? Porque como se passa no hospital, aparecem corpos. Basicamente se trata de corpos. Mas ela traz ali, então, uma nudez não erótica, não fetichizada, como a gente vê muito em programas de TV, filmes, que mostram corpo humano. Normalmente é sempre, tipo, dando um foco na parte proibida que a gente não mostra. Sempre trazendo esse olhar. E aqui não, aqui é mais real. É tipo, aquelas pessoas estão nuas porque é o corpo delas e aquele é o trabalho dos caras e, tipo, pouco importa o seio, se tem seio, se não tem seio, quem é, qual a cor, como que faz. Tipo, naquele momento ali em que eles estão tratando, isso não importa. Apesar de ser mostrado, tipo assim, não é esse o foco, assim, eles não dão... Eu sinto que a fotografia, e graças a Deus, ela não faz isso. Principalmente com mulheres, né, que é o que acontece muito, assim. Focar na questão do seio. Eu tenho até um episódio, né, que você se lembra bem, que eles fazem um parto e mostra a criança saindo da vagina. E, tipo, isso é normal ali, entendeu? Não, tipo, claro, te causa aflição, mas é normal, não é... Não se dá tanto foco pra isso, assim, nesse sentido, né? Como se fosse uma coisa fora da casinha. Eu não lembro de ter visto uma vagina numa série de TV antes, na minha vida. Eu acho que foi a primeira vez. E, inclusive, acontece num close-up com a cabeça do bebê saindo. E, assim, é realmente bem explícito. Não é erótico, não é fetichizado, não é nem escandalizado. Ele mostra a coisa como ela é. Isso que eu acho muito interessante, né? E aí, isso vai tanto pra questões de erotismo, né? Da parte íntima da pessoa, quanto pra questões, por exemplo, de uma cirurgia em que você vai abrir o corpo, a barriga, a cabeça de uma pessoa. Ou uma pessoa que vai lá por causa de um acidente em que a mão dela foi arrancada, metade da cabeça dela tá detonada. Ou, enfim, qualquer outra condição que cause deformações no corpo, eles vão mostrar aquilo de uma forma, assim... Aquilo é o que é e é isso, sabe? E a gente não é poupado em nenhum momento. E é interessante porque, com o tempo, a gente vai perdendo o choque também. Tipo assim, no último episódio da segunda temporada, né, que foi o último que a gente assistiu, tem uma cena de parto também em que eles são... né, eles se veem obrigados a fazer uma cesárea pra salvar a vida da mulher e da criança. E é muito, muito explícito eles abrindo a barriga da mulher, né? Eles tirando acessando o útero, tirando a placenta. E é tipo... Eu tava assistindo com o Emerson, né? Meu namorado.
E aí ele chegou a comentar, tipo, meu Deus, eu não tô me sentindo bem, tá mostrando muita coisa. Não tava preparado. E eu falei isso pra ele, tipo, eu acho que eu já vi tantas vezes isso que eu tô meio anestesiado já, esse tipo de imagem. Eu sinto que eu também acostumei, assim, a primeira temporada foi bem mais chocante pra mim. Os primeiros episódios da primeira temporada me davam muita aflição. Hoje em dia, suave. Vejo, abrir, não me importo mais. Então, e aí é uma coisa que o próprio Robbie fala, né, durante a temporada, essa segunda temporada em si, que ao mesmo tempo em que você fica anestesiado, a exposição constante desse tipo de imagem acaba mexendo com o psicológico dessas pessoas. E aí a gente acompanha essa deterioração com o tempo. E aí, eu lembro dessas coisas específicas, tem uma frase do Whittaker nessa segunda temporada que mexeu muito comigo, que ele fala sobre o motivo dele trabalhar em emergência, e ele fala que ele gosta da ideia de ajudar as pessoas no pior dia da vida delas. Que é exatamente o que geralmente acontece na emergência, que as pessoas sempre chegam lá no pior estado possível delas. Então, seu trabalho é salvar a vida delas antes de passar elas para um profissional que vai, enfim, trabalhar com o quadro com mais calma, ou, enfim, seja da forma que for. Mas o seu trabalho é tipo... Não deixa morrer. Pegar a situação que a pessoa vai morrer em 5 minutos e salvar a vida dela ali. E é esse momento de tensão constante, né... ânimos à flor da pele, e é muito tenso, de fato. We now have a heat exhaustion treatment area in North Five. Evaporated cooling. Great plan. Yeah, it was Dr. Langdon's idea. He figured we'd be seeing a lot more patients in this heat. He's right. Se você tá gostando desse episódio, a gente te convida a prestar um apoio ao nosso trabalho de qualquer forma. Você pode nos seguir na sua plataforma agregadora e nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. Ou da forma que for possível na plataforma que você está escutando. Assim, você não perde nenhum episódio e ainda pode ajudar a levar o programa para outras pessoas. Compartilhar o conteúdo também ajuda bastante, tá, gente? Podem mandar o episódio pros seus amigos, WhatsApp, DM do Instagram, seja onde for. Sei lá, sinal de fumaça ajuda também. Vamos lá, gente. Espalhem a palavra. Bom, como o Henrico citou no comecinho da nossa conversa, a segunda temporada de The Pitt chegou no streaming no começo de janeiro e ela chegou ao final ontem do dia que a gente está gravando, 16 de abril. Hoje é dia 17 de abril, mas o episódio vai sair só semana que vem. Você tá escutando a gente provavelmente com uma semana, mas essa temporada ela veio e dividiu opiniões. Porque, teoricamente, ela é mais focada no Robbie, que é o que as pessoas alegam. Eu discordo de você. Então, eu acho que, assim, né, vamos entrar um pouco nessa crítica específica. Que, assim, é uma temporada diferente da primeira. E a primeira temporada, ela sempre vai ser o modelo, né, a referência para as pessoas, justamente por ter tido um impacto muito positivo em todo mundo. E a segunda temporada tem uma proposta diferente, tem uma dinâmica diferente, e os personagens estão em estados de espírito completamente diferentes. Especialmente o Robbie. E aí, isso muda totalmente a dinâmica entre os personagens, isso muda totalmente o fluxo de trabalho ali da emergência, e muda a forma com que a gente enxerga os personagens também. Então, eu acho que foi isso que deixou as pessoas especialmente incomodadas com essa temporada. Com essa questão do Robbie especificamente, que, só um ponto, gente, a série sempre foi focada no Robbie, assim. Sim, sempre, ninguém nunca desde escondeu. o começo. Exatamente. Na primeira temporada, em que tinham os flashbacks, né, da Covid-19, em que ele perdeu o tutor dele, né, que foi o médico responsável quando ele ainda era residente, que foi a pessoa que ensinou a ele tudo que ele sabe. E agora, nessa temporada, em que a gente vê ele realmente, né, quase caindo, né, se jogando no abismo, literalmente. E por conta disso, é uma temporada em que o estado mental do Robbie implica muito mais em conflitos em outros personagens. Tipo, é uma temporada em que os atritos entre o Robbie e o restante dos médicos ali, dos residentes, é muito mais constante e é muito mais incômoda também.
Inclusive, né, vamos aproveitar aqui pra falar que a partir de agora a gente realmente vai começar a dar detalhes extremamente específicos sobre a série, sobre o desenvolvimento de personagem e sobre a situação de cada um. A gente comentou uns casos específicos, mas agora realmente alerta de spoilers, então se você ainda quer ver a série, se você não viu a segunda temporada, esse é o aviso final, continue por sua conta e risco. O Rob, ele tanto é o personagem principal, e o que me choca dessa crítica, que não faz sentido nenhum, que a série literalmente começa e termina na visão dele. Ninguém nunca escondeu isso, sabe? E aí, tipo assim, eu entendo, eu acho que essa segunda temporada, ela é mais incômoda, no sentido de a gente já tá acostumado com aquele ambiente, e do que você falou, né? Que, tipo, o Rob tá com muitas questões ali, e ele tá insuportável nessa segunda temporada, né, basicamente. Então, como a série é mais focada nele, a gente fica estressado também, porque a gente vê o quanto ele tá insuportável e enchendo o saco de todos os personagens. Mas, de forma alguma, eu acho que isso é fora da curva, dentro do que a série se propõe. Muito pelo contrário. É isso que você falou, Julia. Eu acho que... Gente, eu sempre falo de The Last of Us, desculpa, mas é porque... Viciado nessa porra. Eu sempre lembro. Eu lembro de The Last of Us porque foi uma crítica das pessoas quando lançou o segundo jogo. As pessoas falando que, nossa, deturparam o meu joguinho, taranã, taranã, porque, meu Deus. E não é exatamente a mesma situação. É uma situação parecida no sentido de que é uma temporada que muda o status quo da série, mas que mesmo assim ela mantém o núcleo emocional e ela é extremamente fiel ao núcleo emocional do que foi estabelecido na temporada anterior. Eu acho que é uma continuação natural e que deveria acontecer para a série, inclusive, continuar sendo interessante. E aí essa questão, na primeira temporada a gente conhece o ambiente, né? A gente descobre o que é aquela panela de pressão ali, enfim, toda a tensão que existe na emergência. E na segunda temporada, a gente vê ela prestes a explodir. É o momento em que a panela ali tá chiando e ela tá prestes a explodir e a tampa voar na sua cozinha, entendeu? Então, é uma situação que ela era inevitável. Isso ia acontecer e a série tinha que tratar disso, sobretudo pro Rob, que é um personagem conhecido por, desde a primeira temporada, ter questões emocionais muito complexas e intensas e especificamente não procurar ajuda, né? Não tratá-las e achar que ele não precisa tratá-las, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, nessa segunda temporada, eles mostram isso, o quanto esse descaso do Rob com a própria saúde mental tá fazendo ele explodir como ser humano, né? Ele se mostra com uma pessoa com idealizações suicidas, ele é ríspido, ele para de ser compreensivo da forma com que ele era, né? Que ele se mostrava antes. Mas você vê que ele não tá fazendo isso porque ele é uma pessoa horrorosa. Ele tá, assim, sucumbindo ao caos. Porque ele ainda, você vê que ele não faz aquilo porque, nossa, eu quero ser um escroto com essa pessoa. Você vê que ele, tipo assim, mano, ele tá fechado. Ele tá fechado, ele tá com os olhos vendados, assim. E isso se mostra muito com relação até pra nós, né? Com a relação dele com o público que tá assistindo. Porque, por exemplo, na primeira temporada, a gente acompanhava o Rob praticamente o tempo todo, inclusive nas idas dele ao banheiro, que foi uma questão, porque na primeira temporada ele não conseguia ir no banheiro de jeito nenhum, ele foi conseguir ir ao banheiro praticamente no final do plantão, depois de todo o caos, praticamente. E aqui ele vai ao banheiro, mas a gente não vê ele no banheiro. Normalmente no banheiro era quando ele, sei lá, se expressava mais, chorava, socava a parede. E aqui ele se fecha não só para os colegas de trabalho, mas pra gente também. Então eu acho que isso é bem representativo de como tá o personagem, e isso afeta a dinâmica da temporada como um todo, né? Já que ele é o personagem principal, claro. Eu acho essa questão do banheiro muito genial da série, que a gente realmente acompanha o POV do Rob, né? Tipo, a câmera acompanha a perspectiva dele e em mais de uma vez, em várias cenas, ele vai até o banheiro e ele literalmente fecha a porta na cara da câmera, assim. Uhum. Então, a gente se sente distante dele. E ele faz isso, e é isso, ele constrói esse muro intransponível entre ele e todo o restante das pessoas, todos os colegas, os residentes, as enfermeiras, né? Tem a enfermeira líder, que é a Dana. Os dois, eles trabalham juntos há muitos anos, então eles são, tipo, amigos pessoais. E eles também, assim, brigam o tempo todo nessa temporada, justamente porque ela tá tentando
tentando tirar alguma coisa dele, ela tá preocupada com o estado mental dele, e ele não se expressa, ele não fala, ele desconta nos outros, e ela percebe. Ele toma várias broncas nessa temporada, né? Assim, como você mesma falou, ele começa a se contradizer com os próprios ensinamentos dele na primeira temporada. Acho que um exemplo é a questão de como, na primeira temporada, ele valorizava muito a individualidade de cada residente, de cada médico, dos estudantes. Ele valorizava muito, ele falava muito sobre como a individualidade de cada um era o molho, né? Era o diferencial. Exato, era o que você podia entregar de diferente para aquela pessoa e o que muitas vezes faria diferença para aquele tratamento específico. E aqui ele cria um discurso completamente oposto, que é extremamente ríspido, de tipo, vamos separar completamente, sua vida pessoal está do lado de fora, aqui dentro você é médico e mais nada, você não pode misturar, você não pode confundir. Há um ponto em que ele começa a humilhar e constranger os residentes na frente de todo mundo. Tem a situação específica com a Dr. Mohan, né, que ela tá passando por uma questão com a mãe dela, e ela acaba tendo uma crise de pânico durante o trabalho, e quando o Dr. Robbie vai até ela e ele descobre que é uma crise de pânico por conta de uma questão pessoal dela, ele começa a descontar nela, gritar com ela, brigar com ela, falando que ela tem que crescer, virar adulta e lidar com as coisas dela, tipo, que no fim das contas ele é uma autoprojeção, porque na primeira temporada foi exatamente o que aconteceu. O Robbie teve uma crise de pânico por conta de questões pessoais dele. Exato. Então, no fim das contas, ele não tá nem brigando com os residentes, ele tá brigando com ele mesmo. E aí, só que aí ele tá descontando nos outros. Então isso cria um ambiente de trabalho ali, um fluxo, né? O ambiente fica muito mais tenso também. E é interessante dizer que na primeira temporada ele criticava muito o Dr. Langdon, porque ele tinha muito essa atitude de humilhar as pessoas ou dar bronca nas pessoas na frente de todo mundo, que é uma coisa que ele não gostava de fazer. Ele sempre puxava a pessoa para um canto, não falava na frente dos outros. E aqui ele vem e repete todas essas atitudes que ele repudiava, né? A gente vê meio nu e cru como ele tá se autoprojetando nas pessoas, em todas as relações dele, na verdade, né? Inclusive dele com a médica nova, a preceptora que tá entrando nova, que é a Washimi, que teoricamente vai substituir ele no plantão do dia. Sim, isso é importante sobre a segunda temporada. Essa, em teoria, né, o que a gente vê, a segunda temporada ela se passa inteiramente em um plantão no feriado do dia 4 de julho, né? Que é o feriado da independência americana. E, em teoria, aquele é o último dia de trabalho do Robbie antes dele pegar um recesso, né? Umas férias de 3 meses por conta da situação mental dele, né? Pra ele, enfim, se cuidar. Um período sabático. Exato, um período sabático. E por conta disso, no último dia de trabalho dele, eles introduzem a médica responsável que vai substituí-lo durante o período sabático dele, que é a Dr. Baron Al-Hashimi. A Dr. Al-Hashimi, ela vem nessa contradição do Robbie, assim. Desde o primeiro episódio, eles sempre deixam isso muito claro, assim. Tanto é que no começo da temporada, eu detestava ela. Porque ela é uma personagem que fica... Ela é meio séria, assim, e ela fica muito do lado dos chefões do hospital, no começo da temporada, tipo assim, pregando essa produtividade, incentivando os médicos a usar IA para aumentar a produtividade, para escrever os prontuários, alertando os residentes de que se eles não tiverem uma boa competência, eles podem perder a vaga, igual ela faz com a Dr. Santos. Tipo, ela faz essas ameaças, assim, mas sempre meio no passivo-agressivo, porque ela só é séria, assim. No final das contas, ela, no decorrer da temporada, ela vai subindo no nosso... A gente vai conhecendo ela vai subindo no padrão, assim, pra mim, pelo menos. Chegou no final da temporada, eu gosto dela. Eu acho que ela aparece aqui muito nessa contradição com o Robbie, e pra mostrar como o Robbie tá, tipo... perdido por dentro, né? Ele passa a temporada inteira criticando ela, prestando atenção no que ela faz, tentando encontrar um podre nela pra provar porque que ele tá tão desconfiado do trabalho dela. E, tipo,
é complicado, assim, a gente vai se irritando com o Rob no decorrer da temporada. Que de fato eu não gostava da Oshimi, mas ele tava sendo muito otário com ela, né? Era meio demais. Eu gosto muito da adição da personagem da Dr. Hashimi. A maioria do fandom detesta ela, e eu acho que continua detestando, tá? Eu não acompanho as conversas do fandom, mas nem eu acho que eles detestam bastante. Mas a gente precisava de um ponto de equilíbrio essa temporada entre a rispidez e o desequilíbrio mental do Rob com uma pessoa que colocasse tanto ele quanto o restante do hospital com os pés no chão. E eu acho que a adição dela é muito importante também, porque o Rob, ele se vê praticamente como um super-herói, tipo assim, ele se auto-incube a missão de resolver todos os problemas, o The Pit, o hospital é dele, ele que cuida de tudo, sem ele nada funciona, e se ele pegar férias, né, se ele pegar o tempo sabático, vai tudo cair de cabeça pra baixo, vai dar certo, vai dar tudo errado, então ele tem uma desconfiança específica com a Hashimi também porque ele é apegado ao hospital. O hospital é tudo pra ele, né? Exato, e o que é muito repetido ao longo da temporada e que, no fim, acaba se tornando, né, acaba se provando real, é que o hospital, ele não depende especificamente de nenhuma dessas pessoas. O hospital vai continuar funcionando com ou sem Rob, com ou sem Al-Hashimi, com ou sem os residentes específicos. E eu acho que isso é uma questão que o Rob precisava entender para também entender que ele precisava dar uns passos para trás e se dar o próprio espaço para cuidar de si mesmo. No final da temporada, eu nem sei se ele chegou a necessariamente entender isso, mas mesmo assim, esse contraste, né, esse ponto de equilíbrio era importante para ter realmente essa outra perspectiva para além do jeito que o Robbie trabalha. E no final das contas, como você mesmo falou, a Al-Hashimi se demonstra uma médica sensível, que se importa com os pacientes, que se importa com o bem-estar dos residentes, dos outros médicos, né, da equipe dela, e que se importa também com a situação do Rob. Ela várias vezes pergunta se ele tá bem, qual que é a situação, se ela pode ajudar. E aí, no fim das contas, o que acontece é que o Rob, né, a gente descobre no final da temporada que a Al-Hashimi, ela tem uma condição médica específica, que eu nem lembro qual é especificamente. Você lembra, Julia? Ela começou a ter convulsões quando ela tinha 5 anos, consequência de uma doença que ela desenvolveu que eu não sei qual é. Eu não me lembro, isso porque a gente assistiu ontem, né? Mas, na verdade, foi semana passada que eles mostraram isso, o quadro dela. Mas, por conta disso, às vezes ela tem uns lapsos, assim, ela periga ter convulsões, e ela tem uns lapsos, assim, às vezes ela sai do ar, tipo, por 5 minutos. Então, mas ela tá controlada, tal, só que durante essa temporada isso acontece mais de uma vez. Ela trava. Salvo engano, ela diz que tinha 1 ano que ela não tinha uma crise, e só naquele dia de plantão ela teve 2 crises. Então, assim, nossa, The Pit, ótimo lugar de trabalhar esse hospital. Alguém me dê uma vaga, por favor. Ai, eu quero ir pra lá, gente, amei. Eu quero ir pra lá, galera. Meu, é moedor de gente aquele hospital, pelo amor de Deus. Meu, pelo amor de Deus. Comentando um comentário seu sobre se o Rob chegou no final e realmente aprendeu essa lição, entendeu? O que todo mundo tá tentando dizer pra ele, o que a vida dele tá tentando dizer pra ele, todos os amigos e tal, sobre essa questão dele precisar cuidar da saúde mental, eu acho que não, sabia? Eu acho que ele vai ter que fazer isso sozinho. Naquele momento, beleza, podem ter colocado até uma pulguinha atrás da orelha dele, mas eu não senti que ele se redimiu com ele mesmo. Muito pelo contrário, ele é meio escroto com a Oshimi, né? E no decorrer desse último episódio, ele segue com os mesmos padrões, assim, ele tenta meio que remediar as coisas que ele fez no decorrer do dia, mas eu não acho que ele entendeu muito bem que o problema tá dentro dele, tá no coração dele, tá na mente dele. Eu acho que ele não entendeu isso direito. Ele vai ter que entender na marra, sozinho. Esse último episódio, ele vai prestar contas com todo mundo, basicamente com todos os personagens, e o que a série mostra é que cada personagem vive um incômodo específico com o Rob, e ele meio que termina o último plantão dele brigado com todo mundo. E essa situação acaba, né? Eu acho que é isso que vai fazer o Rob precisar rever os próprios conceitos, né? Porque isso começa a mexer com o próprio jeito que ele olha o trabalho, que ele olha os pacientes. Tem uma cena específica, né? Todo mundo fala, né, que ele vai até o trabalho, ele anda de moto sem capacete,
que é tipo, como se ele não tivesse medo de morrer. E a série vai tratar sobre várias questões, isso eu acho muito importante, como a série usa o hospital para tratar sobre questões da realidade da sociedade norte-americana. E aí tem um caso específico que um paciente da Dr. Mohem, por conta da diabetes dele, ele teve um desmaio durante o trabalho, acabou caindo, e ele acho que ele trabalha em obra, né? E ele acaba caindo de uma altura grande, vai até o hospital. Como ele não pode pagar pelo tratamento, ele sai do hospital sem avisar a doutora pra voltar a trabalhar, porque ele não tem plano médico, ele não tem como pagar, enfim. E aí o que acontece é que ele volta depois de outra queda no final do dia e com um quadro muito pior em que eles não sabem nem se ele vai acordar e quando ele acordar qual vai ser a condição dele, se ele vai voltar a ser como era antes. E quando a Dr. Mohan, enfim, ela se sente muito culpada por ter deixado isso acontecer. E quando ela fala com o Robbie o que ela poderia ter feito, né? O que aconteceu de errado, o Dr. Robbie olha pra ela e fala que o erro do cara foi não ter caído de uma altura mais alta. Que aí ele morreria, né, no caso. Então, assim, ele começa a autoprojetar as idealizações suicidas dele com os outros pacientes e... Ai, nossa, sério. E é isso que você falou. Ele fica insuportável no final da temporada, querer dar um soco na cara dele toda vez que ele interagia com alguém. Não, tanto é que ele tomou, que eu falei que ele tomou várias broncas, ele tomou uma bronca, inclusive, do médico psiquiatra do pronto-socorro. Porque escutam o que ele fala alto, ele não finge, tipo assim, ele não finge... Não fala baixinho, entendeu? Ele não finge que não tá falando aquilo. Ele fala alto, as pessoas escutam. Isso é bem absurdo. Os outros pacientes escutam. Os outros médicos escutam. As enfermeiras escutam. E o que você faz quando o seu chefe, seu responsável, tem esse discurso? Então, tipo assim, o que você tá fazendo ali, entendeu? Sim, totalmente. Eu acho que, realmente, o Dr. Robbie, ele... Assim, aquele lugar mexe... Eu acho que isso acontece... muito, isso é mostrado muito agora nesse último episódio da temporada, que é tipo aquele ambiente ao mesmo tempo que é o lugar onde ele viveu as coisas mais importantes da vida dele. Então é um lugar importante, é onde ele salvou muitas vidas, onde ele viu nascer e morrer muitas pessoas, onde ele cuidou e fez aquilo que ele amava fazer, se desenvolveu profissionalmente, pessoalmente também, mas também esse lugar é o buraco, entre aspas, como ele mesmo gosta de se referir. O the pit dele é tipo, o fundo do poço dele também é ali, entendeu? Porque aquele lugar é extremamente tóxico pra todo mundo. E aí a gente vê isso no decorrer desse final da temporada, como todo mundo começa a refletir, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu faço isso? Né? Principalmente os médicos residentes. Sim, exato. E é interessante essa questão porque todo mundo ali é colocado ao limite e também é obrigado a enfrentar todas as contradições de se viver na sociedade norte-americana, né? Nesse episódio, eu acho que a gente vai comentar sobre isso com mais detalhes depois, mas tem um episódio específico em que eles tratam sobre a questão do ICE, da perseguição a imigrantes, eles tratam sobre questões médicas específicas, como existe discriminação dentro do próprio ambiente de hospital, dentro do próprio cenário médico, a pessoas não brancas, pessoas negras, pessoas asiáticas, há pessoas também de corpos dissidentes, pessoas gordas, também existe uma questão de classe social, né, pessoas pobres, moradores de rua, como é o tratamento a essas pessoas, né, pessoas em situação de rua. E eu acho interessante, né, porque na época do Globo de Ouro, foi bem quando rolou a exibição do episódio com a ICE e tal. E aí, todos os tabloides estavam entrevistando o elenco pra falar sobre isso. É claro que todo mundo recebeu media training pra responder da forma mais padrão e vaga possível. Mas eu meio que concordo com eles, com as respostas que eles davam, que é que The Pitt mostra a realidade como ela é. Assim como os corpos das pessoas, que a gente, né, dos pacientes que a gente já comentou, a série expõe a realidade da sociedade norte-americana, daquele ambiente de Pittsburgh, expõe a realidade nua e crua, e a interpretação e as conclusões ficam a critério de quem está assistindo, ficam a critério dos médicos que estão lá. E eles mostram a realidade de um jeito, assim, que inquestionável, né? Então a gente é obrigado a lidar com aquilo e o que a gente tira de conclusão depois fica ao âmago, ao íntimo de cada um. Exatamente. A série é muito bem sucedida em mostrar cada detalhe sem romantizar aquele ambiente de trabalho, que é um ambiente extremamente tóxico, né, como a gente estava falando. A questão que eu acho também muito particular
que eu gosto, porque especificamente nessa temporada acho que foi mais tratado, que é do modelo de saúde estadunidense, né? Que é um modelo privado, é um modelo sem saúde pública, é um modelo sem SUS. Então, é um lugar, né? É um contexto em que o capitalismo surrupia a saúde pública, surrupia a saúde das pessoas. É a questão de que o hospital, a saúde, o bem-estar se torna, não só o bem-estar, como também a crise das pessoas, o mal-estar, né? Os quadros de doença, de acidente, se tornam métricas de lucro para o hospital. Né? Sim, total. Eu acho que desde a primeira temporada, e aqui de outras formas, né? Na primeira temporada aparece mais a diretoria do hospital, intervém, discute muito com o Rob, mas aqui também eles mostram muito isso, só que de outras maneiras, assim, principalmente no tratamento com os próprios pacientes, mas que a saúde das pessoas é mercadoria. E isso é uma coisa bem bizarra, né? Tipo assim, o cara tá doente, igual esse personagem que era paciente da Dr. Morron, é diabético, ele era diabético, ele não tinha como ter acesso à insulina, porque a insulina era caro, ele não tinha como ter acesso aos médicos que ele precisava ter, ele trabalhava em 2 empregos, não conseguia pagar nada, não conseguia pagar os médicos, malemar pagar as dívidas que ele tinha com outros médicos, porque ele já precisou de médicos anteriormente, afinal de contas ele é diabético. Isso é horrível, é tipo assim, mostra, enquanto eu tava assistindo eu pensava, meu Deus, o privilégio que nós brasileiros temos de viver no sistema do SUS e o quanto o SUS é importante para as pessoas, não só para quem não tem dinheiro, gente, é para todo mundo. O SUS é importante para todo mundo. Você vê ali que, um procedimento, qualquer procedimento basiquinho médico custa assim milhares de reais. É muito caro. Imagina uma pessoa ter que pagar por tudo isso. As pessoas nos Estados Unidos, ali naquele hospital mostrando, principalmente, elas têm dívidas de mais de $100 mil. É tipo bizarro. A pessoa nunca vai conseguir pagar aquilo. Ela vai ter que morrer pagando essa dívida. E tipo assim, isso pra um procedimento, um problema de saúde. Imagina os milhares de outros problemas que a pessoa vai desenvolvendo no decorrer da vida. E se ela não tem acesso a um plano de saúde, pra pagar um plano de saúde privado, ou a empresa que ela trabalha não fornece isso, imagina, cada vez você vai ao médico, é isso aí. E, gente, é só a gente ver, assim, se você não tem plano de saúde, você vai entrar no Unimed, qualquer injeçãozinha ali é R$1.000, gente. Até as seringas, as agulhas, é tudo muito caro. Então, eu acho que a série é bem sucedida em mostrar esses detalhes e fazer essa crítica muito importante ao modelo de saúde dos Estados Unidos, ao sistema político dos Estados Unidos no geral, né? Como você falou, tem esse episódio que mostra a questão do ICE, mas não só. Esse episódio ele é um pouco mais intenso, né? Tanto é que foi bem ruim de assistir. Mas eu acho que é a pior hora da história de The Pitt, assim. É um episódio que só dá merda e, tipo, é o pior dia da vida dessas pessoas. É horrível. Ela mostra isso mais de uma vez. Esse episódio é mais intenso, porque realmente aparece os caras do ICE, né? Mas, assim, ela traz essas temáticas enquanto ela fala dos próprios funcionários ali do hospital, porque ali o hospital é composto por pessoas de diferentes nacionalidades, né, diferentes origens, na verdade, todos ali, a maior parte ali é americano mesmo, mas norte-americano, mas, tipo assim, diferentes origens, latinos, pessoas negras, pessoas asiáticas, então eu acho isso bem legal de ver, assim, como essa série, apesar de se passar num hospital, ela, pra mim, assim, ela reflete a maior parte dos problemas e questões dos Estados Unidos, da sociedade estadunidense hoje, né? Então, isso culmina com o aparecimento dos oficiais do ICE naquele episódio horroroso. Sobre essa questão do sistema de saúde deles, acho que a primeira temporada cada temporada trata isso de uma forma diferente. A primeira temporada, ela é muito marcante por conta da presença da dona do hospital, né, que é aquela executiva que aparece e fica, tipo, cobrando o Rob o tempo todo por métricas de resultado, por métricas de satisfação dos clientes, né? Porque os pacientes são clientes. E aí, tipo, não, porque a gente tá perdendo a gente tá perdendo as metas de satisfação, e aí as pessoas vão parar de vir pra cá, e aí a gente não vai ter mais investimento, e aí a gente não vai conseguir mais contratar novos enfermeiros, e aí o próprio Rob já reclama que não tem gente suficiente pra atender a demanda toda do hospital, e aí mostra como a recepção do hospital tá o tempo todo cheia, porque
Quando vai abrir um espaço para uma pessoa que tá lá, pegou uma senha, ser atendido, aparece uma pessoa com uma perna arrancada vindo pela ambulância, e obviamente tem que priorizar a pessoa que tá com a vida em risco. E tem gente que passa horas e horas e horas na fila para ser atendido. E o que acontece é, nesse último episódio, um senhor literalmente morre na recepção. E aí eles têm que ir lá tirar o corpo dele, que tá sentado lá na recepção. E assim, todo mundo fala que, não, porque, né, fala sobre a fila do SUS, né, isso sempre é uma crítica muito comum, que é uma questão real, né, infelizmente o SUS não é um sistema perfeito, né, a gente tem muitas questões sobre o nosso sistema de saúde, que infelizmente, apesar de ser público e gratuito, não consegue atender todo mundo com a demanda muito intensa, né, da saúde do nosso país. Mas eu gosto disso, que é uma demonstração de que isso acontece também na saúde privada. Não é que, não, eu dei meu dinheiro, como eu tô dando meu dinheiro, então vou ser atendido com qualidade e excelência, com toda certeza. E não, né? Mesmo no sistema privado perfeito da mente dos direitistas, aí tem gente morrendo na fila do hospital também. Então, eu acho que esse choque é importante e, enfim, viva o SUS, né, galera? Sim. I also don't know if Langdon is going to relapse. I don't know if Whittaker is going to be able to take care of my shit. I don't know if Javadi's going to give up on what she's good at or if Samira's going to flame out because of some bullshit with her mother. Is there anything else? Yeah, you. I don't know about you running around with a full syringe of Versed in your pocket. I'm worried about the people that I care about. We'll all manage until you come back. We always do. Yeah, what if I don't come back? E você, tá gostando da nossa conversa? Se sim, eu tenho uma ótima notícia, porque além do podcast, a gente também produz conteúdo para as redes sociais, no TikTok e no Instagram. Por lá você pode conferir nossos vídeos curtos, em que a gente fala tanto de assuntos correlatos ao programa, né? A gente se aprofunda em assuntos que a gente já trata por aqui, como a gente também faz umas coisas diferentes, a gente faz jogos, trends e outras coisinhas, interagimos com vocês nos stories, enfim. É um espaço para você ter um contato mais próximo conosco. Então, para não perder nada, nos siga por lá em @gêmeosemprosa no Instagram e @gêmeos.em.prosa no TikTok. Enfim, a gente tá falando muito sobre o Dr. Robbie, sobre o ambiente de trabalho, mas a gente ainda não tratou sobre os personagens específicos da série. Porque, como a gente comentou, muita gente trabalha nesse hospital e cada personagem existe ali como um universo particular, com seus conflitos próprios. Por isso que também é uma série legal de assistir, porque é muitos personagens e muitas dinâmicas individuais entre cada um, o que torna a experiência da série sempre muito única e cada episódio muito diferente um do outro, né? Eu acho que os personagens são o espírito da série, no fim das contas, claro. Total. E com The Pitt não é diferente. Até porque a gente não tá assistindo ali pra ver um monte de procedimento médico, né? A gente tá vendo Exatamente. Pra assistir pessoas naquele ambiente de trabalho. Assim como a individualidade de cada médico altera e muda a forma com que os pacientes são tratados, a individualidade de cada personagem também muda como a série vai se comportar e como a história vai chegar até nós. E eu acho que The Pitt sabe moldar isso e sabe trabalhar com essa premissa muito bem, tanto com a questão que a gente comentou agora da dinâmica do Dr. Robbie com a Al-Hashimi, né, como isso muda todo o status quo da série, como com os personagens individuais, os residentes, os estudantes e, enfim, os conflitos particulares de cada um. Bom, a gente vai dar uma passadinha em cada um dos personagens, principalmente os médicos, para falar um pouquinho sobre cada um deles, porque cada um deles, como você falou anteriormente, né, é muito especial. E vamos começar por ela, Dr. Santos, que é interpretada pela Isa Briones. Isa Bryons? Bryons? Enfim. Briones? Brioches? Isa Brioches? Algo assim. É brioches ou brioches? É bisnagas ou bisnagas? Bom, como começamos com a risadinha, né? É a palhaça. É a palhaça do elenco da temporada. Ela é o alívio cômico em vários momentos. E ela é uma personagem, inclusive,
meio infame no ambiente de trabalho, porque ela não é palhaça meio tipo, fica fazendo piadinhas. Ela é tipo, ríspida, reta. Tipo assim, ela é a personagem que vai criar apelidos de mau gosto pra todo mundo. E vai insistir nesses apelidos mesmo se você não gosta deles. E ela vai fazer piadas irônicas e sarcásticas sobre o ambiente de trabalho. E ela é muito parecida com o Robin nesse momento, né? Ela vai fazer piadas sobre morte, sobre tudo que há de ruim no universo. Exato. E ela não vai esboçar uma reação sobre isso. Ela vai continuar com aquela cara séria dela e revirando os olhos. Mas ela é uma personagem muito interessante e que eu acho que ela cresce muito. Eu detestava ela na primeira temporada, eu odiava ela. Eu também. Os primeiros episódios da primeira temporada, eu odiava ela. E ela é uma das minhas personagens favoritas hoje. Não sei se eu diria uma das minhas favoritas, mas eu gosto muito dela, assim. Inclusive, chega no final dessa temporada e eu sinto um pouco de falta dela. Mas ela é muito boa, assim. Aqui, a personagem dela é muito intensa. Então, ela faz essas piadas, mas, ao mesmo tempo, ela se joga muito ali dentro do hospital. Muito ousada. Na primeira temporada, mostra o primeiro dia de trabalho dela e do Whittaker, que são 2 residentes novos. E eu não lembro se eles são residentes ou se eles são internos agora. Não me recordo. O Whittaker acabou de se formar. A Dr. Santos já era doutora, ela já era residente na primeira temporada, mas ela era nova. O Whittaker estava terminando de se formar. E a única que não se formou ainda é a Javari, que é a única que não é Doctor ainda no núcleo de personagens principais. Né? Então, é que o sistema lá de educação, formato de universidade é muito diferente daqui do Brasil, então é meio difícil de entender. Mas enfim, era o primeiro dia de trabalho dela ali no The Pit, no hospital, e ela desde o começo se joga muito, já chega fazendo piadas de mau gosto, assim, com as pessoas, sem ter nenhuma intimidade, mas ao mesmo tempo ela quer fazer tudo o que os médicos sêniores fazem, ela quer aprender tudo, ela acha legal fazer algumas operações super difíceis, assim, tipo, nossa, que legal, vou abrir um crânio. E super invasivas, exatamente. No decorrer, no começo, então, ela é essa personagem meio irritante, assim, que faz umas piadas nada a ver, que parece meio, entre aspas, fominha, né? Tipo, quer fazer tudo, quer se enfiar em tudo, não sei o quê, atender todos os pacientes, ver as coisas mais graves e tal. Parece que ela tá querendo tá ali meio que pra aparecer. Mas no final, vai chegando no final da própria primeira temporada, ela já vai se mostrando uma pessoa mais sensível. Chegando no final da primeira temporada, ela afunila laços com o Whittaker, chamando ele pra morar com ela, porque ele morava num quarto do hospital, escondido. Sim, ele não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Exato. E aí, aqui nessa temporada, a gente começa já conhecendo ela, que ela já é uma residente, já não tá mais na base da cadeia ali, e ela segue com esse mesmo comportamento, né? Mas ela também vai se mostrando mais vulnerável. Aí ela vai mostrando, assim, apesar dela ter dificuldade, que ela sente falta do Whittaker, que ela gosta do Whittaker, que ela sente falta dele em casa, que se ele sair e parar de morar com ela, vai ficar triste. Então eu acho que essa temporada soube mostrar um pouco mais desse lado sensível dela, assim, mesmo sem ela admitir isso. Inclusive, ela é uma personagem conhecida por usar o humor e essas respostas curtas pra esconder a sua própria insegurança sobre si mesma e não ficar vulnerável pros outros, né? E é engraçado porque ela mesma faz piada com isso. Tipo assim, ela, tá bom, já sei, eu uso humor pra esconder minhas inseguranças, né? Tipo assim, então, ela é uma personagem super sarcástica, isso às vezes pode ser irritante, mas ela é uma personagem que cresce muito e vai se tornando, vai se demonstrando cada vez mais complexa. Tem uma situação específica, né, que nessa segunda temporada em que a gente descobre marcas, não lembro se era no braço, nas pernas dela, né, marcas de corte, né, então ela é uma personagem que lida com depressão, que ela se corta, e tem um momento específico nessa temporada, no finalzinho, em que a gente vê ela roubando um bisturi, né, pegando um bisturi e guardando no bolso pra fazer não sei mais o que, né. Isso não é mais tratado, a gente não vê mais essa questão aparecendo, mas a gente pode esperar que isso vai ser desenvolvido, né, nas próximas temporadas, né. Uhum. Até porque tem a ver com o que a gente falou anteriormente, como se passa num dia só, né, os conflitos não vão ser resolvidos, então as pessoas nem descobrem que ela se corta, e ela acaba se contradizendo, né, que na primeira temporada ela critica o Dr. Landon, porque ela descobre que ele rouba remédios, e ela tá pegando um bisturi
também do hospital, né? Não é a mesma coisa exatamente, mas, né, é complexo. É uma coisa legal no hospital, não pode, né? Exatamente. E a gente vai falar do Langdon já, mas ele é um personagem... na verdade, acho que a gente já até pode falar do Langdon, né? Exato, pode ser. Emendar, porque... ele é um dos médicos ali mais seniors do hospital. Na primeira temporada ele era o queridinho, né, do Dr. Robbie, né? O Dr. Robbie adotou o Langdon, enfim, eles eram super unidos. Ao mesmo tempo, como ele era um dos mais sêniores, ele é um cara muito nariz em pé, ele meio que se acha ali no tratamento, intervém como se ele fosse o médico responsável muitas vezes. E aí o que a gente descobre na primeira temporada, através, né, por intermédio da Dr. Santos, porque ele vê a postura, eu diria, egóica da Dr. Santos e se sente incomodado. E aí ele é o cara que mais pega no pé dela, que coloca ela no lugar dela, que briga com ela, como você mesma falou, que humilha, constrange na frente de todo mundo, que tem esse rolê de tipo, ensinar pelo choque e tal. Uhum. E aí, a Dr. Santos, incomodada, começa a perceber que tem alguma coisa errada com o Langdon, e aí ela descobre que ele rouba remédios do hospital, justamente porque ele é viciado, né? Ele tem um problema de vício. Nessa segunda temporada, ele retorna pro hospital, o que a gente não tinha certeza que aconteceria, né, assistindo a primeira temporada, após ele ter passado por um processo de reabilitação, então, desse vício dele em analgésicos, né, ele foi obrigado a fazer essa reabilitação para conseguir voltar a trabalhar no hospital. Foi uma exigência do Dr. Robbie. E aí ele retorna aqui e tem toda essa questão de, tipo, o Robbie não queria que ele voltasse. Então ele passa essa segunda temporada todinha nesse clima, tipo, cachorrinho com as orelhas abaixadas, o rabinho abaixado. Tipo assim, ele tá sempre na defensiva, meio quietinho, com medo de falar. Então, ele já não tem mais a mesma postura da primeira temporada, assim. Ele foi o personagem que mais mudou, eu diria. Sim. E ele é afastado do hospital, né, pelo Robbie. E meio que o Robbie decide poupar os outros colegas de trabalho dele de descobrir exatamente o porquê ele foi afastado, o que aconteceu. Então, a maioria dos personagens, quando ele volta essa temporada, não sabem da situação dele, o motivo pelo qual ele saiu. E, na verdade, eu acho que os únicos que sabem é o Robbie, a Dana e a Dr. Santos, que foi quem denunciou, né? Exatamente. E essa é a birra também da Dr. Santos, né? Porque o Robbie, ele não admite, mas ele tem uma super proteção com o Langdon, porque o certo era ele ter denunciado e o Langdon ia perder a licença médica dele. Mas ele não faz isso. Exatamente. Ele, tipo, ser expulso de fato e não atuar mais. E a própria Dr. Santos trata sobre isso, né? Enquanto um privilégio do Dr. Langdon, né? Que, tipo, talvez se ele não fosse um homem branco na posição dele, ele não teria tido o mesmo tratamento, não teria sido poupado dessa forma, né? Uhum. E ao mesmo tempo ele quer pedir perdão pra todo mundo, só que ele não chega a falar diretamente pra ninguém o que ele fez. E aí ela fala, assim é fácil, né? Todo mundo feliz que você voltou, né? Você prestando contas com todo mundo, pedindo perdão. Mas aí você não tem a coragem de enfrentar todo mundo do mesmo jeito, né? Não tem coragem de chegar, dar a cara a tapa e falar exatamente o que você fez. Assim é fácil conseguir as desculpas de todo mundo, né? E aí essa questão, não é que o Dr. Langdon não mereça uma segunda chance, né? Mas é essa questão de como o ambiente complexo ali ao redor de todo mundo mexe, né? Tipo assim, o Dr. Langdon, ele tem direito de... Talvez ele tenha direito de ter uma segunda chance, de conseguir o perdão de todo mundo, mas a Dr. Santos também tem direito de se sentir revoltada pela situação, porque ela também, mesmo ela sendo meio babaquinha com os colegas dela, ela foi lesada na primeira temporada, né? Ela foi constrangida, ela foi humilhada. E ela tem direito de se sentir incomodada, entendeu? Sim, totalmente. A questão aqui é muito sobre ele saiu como bonzinho e ela saiu como tipo assim, ela não gosta dele porque ela é birrenta. E aí, ao mesmo tempo que você falou, né, que o Dr. Robbie não denunciou ele, ao mesmo tempo o Dr. Robbie também trata ele super mal o resto a temporada inteira, né? Porque ele também se projeta no Dr. Langdon. Tipo, ele projeta os erros do Langdon nele, como se, o Langdon errou porque ele não orientou da forma correta, né? Tipo, ele se culpa de alguma forma, e aí ele desconta no Langdon. Tipo, não quero te ver mais, não quero mais ter nenhuma relação com você. E ao mesmo tempo ele não consegue denunciá-lo, né? Então
É engraçado essa situação toda. Seguindo nessa mesma linha, como a gente falou antes, a personagem que tem mais ligação com o Langdon e que mais gosta dele é, de longe, a Dr. King, que é interpretada pela Taylor Dearden, que inclusive é Nepo Baby, que ela é filha do Bryan Cranston. Bryan Cranston, que é o Walter White de Breaking Bad. Inclusive, eu comecei a assistir umas semanas atrás. E eu descobri isso de um jeito muito engraçado. Na verdade, eu descobri isso num reel de TikTok do Bryan Cranston dando entrevista. E, tipo, essa semana eu tava assistindo o episódio, acho que da 3ª temporada, e ela aparece. Eu não sei se eu te falei isso, mas ela aparece em Breaking Bad. Ela faz uma aparição. eu assustei, porque assim, Dr. King, o que você tá fazendo aqui? Nossa, a atriz é muito boa. Existem os Nepo Babies ruins, mas vou passar pano pra Taylor Dearden, que ela é uma ótima atriz, adoro a Dr. King. Eu gosto, você fala, né? Você mesmo falou, eu acho, pra mim, que em entrevista dá a impressão que ela interpreta ela mesma, né, em The Pitch. E eu não sei exatamente quanto isso é verdade ou não, mas eu gosto muito que eu sinto que ela tem uma relação com a personagem, que ela é uma personagem muito especial, eu acho, porque ela é muito sensível, ela é muito assertiva e ao mesmo tempo ela é tipo super insegura. Dessa 2ª temporada específica, ela tem um conflito, né, com a questão de que ela tá passando por um processo, ela tá sendo processada por uma paciente, inclusive de um caso da 1ª temporada, e durante esse episódio específico ela tá se preparando pra depor no tribunal, e ela fica tensa o tempo todo, ela não sabe o que fazer, ela se sente culpada também, como se aquilo estivesse acontecendo por culpa dela, como se ela realmente estivesse errado, como se ela não fosse uma médica legítima. E é interessante porque uma das principais características dela é que ela tem uma irmã autista e ela meio que dedica a vida pra cuidar da própria irmã. E o que me dá a impressão ao longo dessa temporada é que ela me parece ser neurodivergente também, né? Parece mesmo. Acho que nessa temporada, ela inclusive é tipo assim, sofreu mais que a Juliette, né? Coitada. Porque ela é super ansiosa, tal, e ela é super cuidadosa com os pacientes, e eles citam que médicos de pronto-socorro são processados o tempo todo, né? Porque eles fazem procedimentos com rapidez pra poupar a vida das pessoas, e por vezes esses procedimentos não são necessariamente autorizados e tal, que é o que acontece aqui. Ela faz um procedimento arriscado pra salvar a vida de um rapaz, do menininho, que o pai tinha autorizado, mas a mãe não, e aí a mãe processa ela e a outra médica que tava junto. Eu não lembrava disso, eu lembrei do caso específico quando você me falou, né, enquanto a gente tava escrevendo a pauta, e eu fiquei tão puto, porque, nossa, essa paciente específica na primeira temporada me irritou tanto, que ela tava tipo, eu não vou deixar vocês fazerem esse procedimento no meu filho, porque eu vi no TikTok, o Google me falou, tipo, nossa, que vontade de bater. E aí ela processa a médica que salvou a vida do filho dela. Que ódio! Exatamente. Nossa, ela é insuportável. Eu acho que foi a hora que eu fiquei com mais raiva durante a primeira temporada. De longe, assim, uma das horas que eu tive mais ódio. Era Sim. ela, porque ela foi esse retrato da atualidade das pessoas. Vi em meu Face. Essa é a fonte. Li em meu Face. Então, e a questão toda que eu acho que é tanto para Dr. King quanto para vários outros personagens, é que eles não têm vida social, né? Exato. Tipo assim, a vida deles é o hospital. E quando a Dr. King não está no hospital, a vida dela é a irmã dela. Uhum. E o que a gente se descobre no final, né, durante a temporada, é que a irmã arranjou um namorado e escondeu da Dr. King esse tempo todo. Também porque, como ela parece ter um grau de suporte maior, né, e realmente precisar depender mais de ajuda, a Dr. King, ela se sente na obrigação de sempre estar lá por ela e ajudar ela, e ela não... E quando ela vê a irmã ganhando independência e vivendo a própria vida, ela se sente também, tipo... O que eu faço agora da minha própria vida? Minha vida era minha irmã, e o hospital, quando eu tô fora do hospital, eu não tenho mais nada, sabe? Ela se sente traída, né? O que gera, no fim das contas... a melhor cena do final da temporada, que é o pós-créditos dela e da Dr. Santos no karaokê. Sim, exatamente. Depois do plantão. Meu, incrível que a Dr. Santos chama ela pra tomar um drink porque elas estão precisando espairecer e a Dr. King não tem o que fazer porque a irmã dela tá na casa do namorado. E aí elas vão no karaokê, muito bom. Nossa, sério, perfeito, perfeitas. Perfeitas. Seguindo nessa linha de pessoas que não têm vida social, vem a Dr. Mohan, que, tipo,
simplesmente é a maior workaholic do planeta, talvez mais do que o Robbie, inclusive, que a vida dela no hospital, na primeira temporada, inclusive, ela não quer ir embora do hospital, ela tem um surto no final, assim, que as pessoas mandam ela embora e ela tem, tipo, um surto de adrenalina e ela não quer parar de atender. E ela é uma personagem, uma médica que a característica dela é se relacionar intimamente mais com seus personagens, trabalhar de forma mais calma e lenta no pronto-socorro, que na primeira temporada é motivo de crítica a ela, assim, ela toma muitas broncas porque ela demora, o pessoal chama ela de lenta e tal. Ela toma bronca do Robbie por causa disso, mas ao mesmo tempo ele defende ela, porque ele fala que essa é a característica diferencial dela. Inclusive, no final dessa temporada aqui, ela fala que pensa em fazer geriatria, especialização em geriatria, justamente porque ela se dá muito bem com idosos. E aqui, ela é um dos pontos focais que sofre muito na mão do Robbie, porque nessa temporada ela tá sofrendo muito porque ela tem uma relação tóxica com a mãe. E porque ela faz tudo pela mãe, faz todas as escolhas dela baseadas no que a mãe dela precisa ou deseja dela. E aí, no final das contas, a mãe dela faz o que ela bem quer, se muda e vai atrás de um namorado. E aí ela fica, tipo, puta, porque, tipo, mano, eu tô construindo a minha vida baseada numa outra pessoa, essa pessoa tá nem aí, né? E aí, com isso, ela começa a ter crises de pânico no decorrer dos atendimentos. Ela tem mais de uma crise de pânico nessa temporada. E o Robbie, tipo, descasca ela na frente das pessoas quando ele descobre que ela teve uma crise de pânico por conta do motivo pessoal. Foi o caso que a gente já falou, inclusive. Exatamente. Então, ela é um ponto focal ali da briga com o Robbie. No final, inclusive, eles nem se resolvem direito, ele tenta ali ter um diálogo meio superficial e ela, tipo, claramente está magoada, né? Com razão, porque ele foi bem escroto. E ela ironiza ainda, porque ele dá uma lição, tipo, ele dá um discurso de apoio pra ela e ela fala, isso é de verdade ou você inventou agora pra provar um ponto, né? Uhum. E a questão eles não se resolveram, provavelmente não vão mesmo, né? Porque foi anunciado pouco antes de acabar a temporada que ela vai sair da série. Isso já tinha acontecido na temporada anterior com a Dr. Collins, que era uma das personagens mais importantes, era a residente mais sênior ali da primeira temporada, e foi revelado que ela teve uma relação com o Robbie no passado, tudo mais. E ela foi uma das personagens mais afetadas emocionalmente na primeira temporada, que ela estava grávida e sofreu um aborto espontâneo durante o plantão. Enfim, uma questão muito complexa. E aí ela terminou a residência e saiu essa temporada. Isso vai acontecer com a Dr. Mullen também. Foi anunciado que ela vai sair da série. A justificativa para a imprensa foram questões criativas, né? Justamente que a ideia da série é que tem essa rotatividade sempre entre os plantonistas, entre os residentes, justamente por ser um hospital universitário, mas ao mesmo tempo, muita gente, e aí eu acho importante a gente tratar disso, porque muita gente questiona o tratamento da série com as personagens não brancas, né? Entre as questões comentadas, né, ao longo da temporada, né, das entrevistas para a imprensa, a Supriya Ganesh, que é a atriz da Dr. Mohan, ela parecia muito empolgada em entrevista, falando sobre arcos de personagem que ela ia fazer, que ela estava empolgada para as próximas temporadas, o que ia ser da personagem dela, e tudo isso aconteceu pouco antes desse anúncio, e também de várias cenas da personagem que acabaram sendo cortadas na reta final da série. Então, junto com o anúncio da saída da Supriya, eles anunciaram uma presença mais constante e marcante da Dr. Alice, que aparece nessa temporada. E aparece na temporada anterior, enfim, mas ela, como ela é uma doutora do plantão noturno, ela tem uma presença um pouco mais. Nos últimos episódios. Sazonal na série, né? Quem faz é a Yesha Harris, é o nome da atriz. Inclusive ficou super empolgada, anunciou isso. Nossa, tô muito feliz com isso, tô muito empolgada pro futuro da série e tudo mais. E ao mesmo tempo, essa questão de como a série tem esse tratamento com as personagens não brancas e, tipo, sai uma, substituir por outra e tá resolvido. Foi com a Dr. Collins, que era uma mulher negra, enfim. E aí veio a Dr. Al-Hashimi, que... Isso, inclusive, é importante da questão da representatividade na série com pessoas do oeste e do sul asiático, né? Pessoas de ascendência do Oriente Médio, ascendência de países como a Índia, enfim.
E é uma série que especialmente trabalha muito com essa representatividade muçulmana. Muitas personagens dessas que a gente citou, citou e vai citar hoje, são personagens asiáticas e asiático-marrons. E é o caso da Dr. Mohan também, e é uma crítica que perpassou no discurso público sobre as séries, com a crítica, com os espectadores, e enfim, acho que era uma questão que acho que é importante a gente levantar aqui. Sim, com certeza. Até porque eu fiquei bem triste que ela não vai aparecer, porque ela era uma das minhas personagens preferidas. E é uma personagem que teria muito com o que crescer na série, né? Exatamente, concordo. E até porque, assim, na minha cabeça, o caminho natural seria que o próximo a sair é o Dr. Langdon, né? Existe a justificativa narrativa de que ele passou praticamente 1 ano sem trabalhar, então a residência dele ficou travada. O caminho natural na minha cabeça é que ele seja o próximo a sair na 3ª temporada, mas eu acho que esse é um questionamento importante de ser feito, de que como personagens e pessoas não brancas em produtos de mídia costumam ser descartados com mais facilidade, né? Falando agora sobre um personagem que a gente já citou anteriormente, o Dr. Whittaker, que a gente citou ele enquanto a gente falava da Dr. Santos, é o Twink mais amado da televisão. Sim, e que as pessoas fazem o chip lá com o Robbie, que a gente já falou. Exatamente, que não, pra mim, não dá, simplesmente não dá, não gosto disso, não faz sentido, pra mim. Ele é basicamente um médico que é um caipirão, assim, né, ele é do interior, bem do interior da roça, inclusive ele fala que ele foi um dos primeiros da família a estudar e tal. Ele tá, então, em busca de melhorar o estilo de vida próprio e da família dele. Só que ele vai pra residência sem ter onde morar. Casa. E sem ter renda pra pagar um aluguel. E aí, no final da primeira temporada, a Dr. Santos convida ele pra morar com ela, que ela encontra ele no hospital, tomando banho. E aí, eles criam essa relação mais forte, que acaba ficando abalada porque o Whittaker, ela dá muita bronca no Whittaker porque ele é muito, tipo, ingênuo, no geral. Porque ele é muito legal, ele é muito bonzinho, ele tem muita dificuldade de separar a vida profissional da pessoal, ele quer ajudar todo mundo. Inclusive, eles citam nessa temporada, inclusive ela aparece no final, que ele cria uma relação super íntima com a Amy, que é uma personagem que perdeu o marido no final da primeira temporada, no tiroteio. Que era um paciente dela. Inclusive uma coisa que a gente não falou sobre a questão de que toda temporada alguma merda acontece no hospital. Exatamente. Que transforma a vida deles no inferno. Na primeira temporada rolou um tiroteio num festival de música, e aí, enfim, virou gestão de crise, né? Tipo assim, 10 quadrilhões de pacientes, gente morrendo, muitas pessoas salvas, graças a Deus. Na segunda temporada, o que acontece é um ataque cibernético que desativa todo o aparato tecnológico do hospital, e eles têm que voltar a usar fax e ferramentas analógicas, e todo mundo entra em desespero. E é por isso que o pessoal fica até mais tarde no plantão, porque eles precisam atualizar os prontuários deles, né? Porque tava tudo no papel e eles precisam colocar no sistema. Exato, e esse é outro motivo pelo qual há um estresse muito grande nessa temporada, né? Mas sim, eu gosto muito do Dr. Whittaker, ele é um dos meus personagens favoritos justamente pela pureza dele. Eu acho que ele sempre puxa o melhor dos outros personagens e também puxa sempre o melhor do Robbie, né? Eu acho que é por isso que as pessoas shippam ele com o Robbie, porque ele realmente tem um carinho muito grande pelo Robbie, e o Robbie é quase meio constrangido, né? Ele se constrange pelo afeto e o amor do Dr. Whittaker. Por um lado, ele é muito ingênuo, por outro, é essa pureza que faz com que ele seja muito confiável e amado, tanto pelos pacientes quanto por nós que assistimos. Inclusive, no final, no final não, né? O Whittaker, ele vai cuidar da casa do Robbie. Enquanto ele está fora. E esperamos Exato. que ele volte, né, galera? Amém. Vamos torcer para que ele volte. Amém. Não vamos andar de moto sem capacete, Dr. Robbie, pelo amor de Deus. Por favor. Uma personagem muito interessante também, eu acho que é a Dr. McKay. Ela é uma personagem também que eu vejo muito afeto nela. Ela é uma personagem que, tipo, se apega muito... Todo mundo, na verdade, né? Mas que se apega muito aos pacientes. Essa temporada ela trata uma paciente com câncer terminal e a gente vê ela morrendo no hospital, né? Ela passa várias horas dessa temporada, né, do hospital, e eles meio que se preparam para a morte dela. Ela escolhe morrer naquele dia, e, enfim, é muito tocante. E a Dr. McKay, ela tem uma particularidade porque ela é ex-detenta e ex-viciada em drogas.
E na primeira temporada, especificamente, ela usava a tornozeleira eletrônica, e que inclusive chega a apitar, porque por conta da questão do tiroteio, ela precisou ficar até mais tarde no hospital, e aí a tornozeleira dela apitou. Porque na verdade ela saiu da zona que ela poderia ficar no hospital. Exato. E aí, também, tipo assim, essa temporada ela está sem tornozeleira, mas a gente vê ela usando essa experiência do vício dela para ajudar outros pacientes na mesma situação. Então ela participa de um projeto do hospital de tratamento na rua, né, que vai buscar pessoas em situação de rua para tratar elas ali, né, um trabalho social mesmo. E a gente vê ela, inclusive, trazendo um dos residentes novos, que é o Ogilvy, para essa experiência. E é super interessante, assim, é uma personagem que eu realmente gosto muito. Sim, inclusive eu sinto muita falta dela nessa segunda temporada, da parte pessoal dela. Mas eu acho que o diferencial dela é uma das minhas personagens preferidas também. É justamente isso, assim, ela tem muito tato com os pacientes, mas ela não infantiliza os pacientes, ela trata Exato. com eles de forma muito natural, mas muito sensível, assim. Pra mim, ela é de longe a médica mais sensível, assim, tipo, com todo o tratamento com os pacientes. É o que faz eu gostar muito dela. Inclusive, ela dá muitos toques específicos nessa segunda temporada pra Dr. Javad. Que não é Doctor ainda. Que não é Doctor, né? É só a Javad, isso. E ela, às vezes, ela dá umas bolas fora, fala umas informações na frente do paciente que só causa mais estresse. Então, ela acompanha muito a McKay nessa temporada, principalmente com o atendimento da paciente com câncer terminal, né? Sim. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito da Javari, porque ela é a mais nova, né, ali no hospital. Então, tipo, ela meio que é a caçulinha e todo mundo trata ela mais ou menos nessa posição, mas ao mesmo tempo, justamente por conta da geração dela, do lugar que ela tá, ela tem sensibilidade para questões que não necessariamente os mais velhos vão ter. Então essa temporada tem um episódio específico que elas tratam uma mulher trans, né, que eu nem lembro o quadro médico dela específico, mas tem toda uma situação dela na recepção, que ela é chamada pelo nome morto dela, e ela tem que lidar com esse constrangimento, que o plano médico dela não colocou o nome correto. E aí a própria Javari percebe isso, troca o nome no prontuário e avisa isso pra ela, tipo, olha só, eu percebi que tava errado, isso não deveria ter acontecido, eu já troquei aqui, então não vai acontecer de novo. E ela agradece, né, a paciente agradece, e depois a própria McKay fala que, olha, eu não teria me tocado nisso, né. E a Javari, ela é super tecnológica, ela vira TikToker, inclusive, ela é Dr. J, né, nas redes sociais, vem até uma paciente que conhece ela pelo TikTok e fala, ela é a melhor médica desse hospital, eu quero ser tratada pela Dr. J, me tragam a Dr. J, como se ela fosse, tipo... É uma menina que é TikToker também. Exato, e ela, tipo, ela não é nem formada, e ela falando como se a Dr. J fosse, tipo, Deus, sabe? É muito engraçado. Exatamente. Nossa, assim... inclusive, nessa temporada, eles citam que... Tipo, se passa num sábado, que na terça-feira vai ser aniversário de 21 anos da Javad. E eu espero que eles citem que eles fizeram uma festa surpresa pra ela contra a vontade dela na próxima temporada. Sim, e a Javari é Nepo Baby, né? Tipo, os pais dela são... cirurgiões, eu acho. São cirurgiões do hospital. Então, a gente... Na primeira temporada, a mãe dela parecia muito que a mãe dela é aquela pessoa bem, bem rígida, que, enfim, exige dela excelência, e que também fica diminuindo a própria filha porque ela decidiu fazer residência na emergência, falando que a emergência é menor, que é um trabalho, que lá eles fazem um trabalho menor, mal feito, que ela poderia estar fazendo uma residência numa área cirúrgica, aprendendo muito mais, que tananã. E o pai dela, a gente conhece o pai dela, e ele é muito mais fofinho também, ele é tipo aquele pai coruja, sabe? Mas ele também não quer que ela fique na emergência. Não, ela vive essa dualidade ali, e no fim das contas ela decide que quer se especializar em psiquiatria. Eu achei isso interessante. Achei legal também, psiquiatria pra pronto-socorro. Agora, a personagem que eu acho que é uma das mais legais também, de todas, legal mesmo, assim, de tipo, ela é maneira, que é a enfermeira-chefe, a Dana. A personagem mais casca-grossa que você vai ver, ela é tipo... ela coordena tudo, o hospital só funciona, aquele pronto-socorro só funciona por causa dela, todo mundo sabe disso, o Rob sabe disso, como a gente falou anteriormente, ela é muito próxima dele,
Então, ela tá sempre, nessa temporada, ela discute muito com eles, brigam muito, porque ela vê a situação que ele tá, sabe? E justamente, ela briga muito com ele, porque ela é tipo como se fosse o grilo do Pinóquio do Robbie, né? Ela é tipo a consciência dele durante a série. Então, ela vê que ele tá se afundando, que ele tá tratando mal as pessoas, e ela fica no pé dele, né? E ele não gosta disso. E eu gosto muito que a gente aprende mais sobre a personagem aqui. Na temporada passada, ela passa por um trauma, né? Porque ela é agredida por um paciente filho da puta. Inclusive, ele é preso depois, a gente descobre isso. Que ele não é mais réu primário, foi indiciado, enfim, né? Filha da puta do caralho. Enfim, ela meio que carrega esse trauma, né? Uma das questões mais importantes também nessa temporada é Emma, que ela é uma enfermeira estudante, né? Que vira uma interna também lá do hospital, e ela é acompanhada pela Dana o tempo todo. E ela é também, tipo, eu acho que ela é igual o Whittaker na temporada passada, que ela, tipo, toda tímida, não sabe como faz as coisas, ela tem medo de fazer alguma coisa errada. E a própria Emma passa por uma situação de agressão essa temporada, né, que cria esse espelho, e é a Dana que intervém. A Dana usa um calmante pra interromper a agressão, e um calmante que ela tava levando no bolso, que é uma coisa que não pode, né, tipo assim, o médico precisa precificar pra você levar um medicamento com você. E o que dá a entender, né, depois que o Robbie enfrenta ela, que ela leva esse calmante do bolso pra usar de defesa caso alguém vá agredir ela de novo. E Total. aí ela, tipo, ela leva esse trauma pra frente. E aí, enfim, mostra como na real tá todo mundo quebrado lá. Exatamente. As enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, né, enfim. Eles discutem muito, assim, em cima da personagem dela e dos outros enfermeiros, o quanto os enfermeiros só se fodem, basicamente. E tem muitos enfermeiros. Exato. Inclusive, aqui no episódio 6... ele é totalmente focado na enfermagem, que é, inclusive, um dos episódios mais bonitos. Porque ele mostra esse processo de homenagem do pessoal da enfermagem, da preparação do corpo após a morte de um paciente que sempre visitava o pronto-socorro, que ele era um viciado em álcool. E ele basicamente perambulava na rua, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, esse episódio é muito bonito, não só ele, mas tem alguns episódios também que tem muito foco no trabalho da Dana e da Emma, principalmente na primeira metade, até a primeira metade da temporada, que também mostra a Dana cuidando de uma paciente que foi agredida sexualmente. Então, mostra como... eu acho que essa série, para além de mostrar trabalho médico, ela mostra o quanto cada personagem, cada pedaço profissional dentro de um hospital é super importante para girar a maquinário ali, para as coisas funcionarem, né? Tanto é que é isso, tem muitos enfermeiros, e eu acho que na primeira temporada isso já acontece, mas aqui isso também eu acho isso muito legal, que a série dá esse foco para os enfermeiros. Tem só esse episódio que é inteiramente focado neles, né? Mas no decorrer dos episódios também existem outros momentos em que eles aparecem mais, em que eles têm foco, tal. Inclusive as perspectivas deles têm algum tipo de foco. Tem vários personagens muito interessantes. Gosto muito da dinâmica da Princess com a Perla, que são aquelas duas personagens que elas se comunicam em outro idioma, e aí cria sempre um timing cômico engraçado, que elas usam isso pra, tipo, fofocar sobre os outros na frente dos outros. E aí quando perguntam pra elas, você tá falando sobre o que? Ela, não, é só uma questão aqui do trabalho. E aí, na verdade, elas estão, tipo, falando mal de alguém. Sim. E é muito engraçado. E elas também são muito unidas, principalmente a Princess, a Perla, com a Dana. Tipo assim, elas são realmente muito apegadas umas com as outras. Tem o Donnie, que é um personagem que eu gosto bastante, que... é o mestre das suturas. É o mestre da sutura. E ele é um dos poucos enfermeiros, né, que estão lá. E também ele tem uma presença super marcante na série. E um dos outros enfermeiros é o Jesse, né? Que ele é o personagem preso pela ICE essa temporada, no episódio 11. Justamente porque, inclusive, uma das piores, uma das cenas mais difíceis de assistir, os agentes da ICE machucam uma das pacientes, né? Porque ela tá com o braço quebrado, uma lesão que foi gerada por conta da apreensão do pessoal da ICE. E aí, eles não querem que eles terminem o tratamento dela e que peguem os materiais para ela poder se cuidar sozinha.
E aí eles vão pegar no braço machucado dela. E aí ela grita de dor e o Jesse vai defender ela e empurra os caras, com razão, claro, né? Ele se enfurece e aí ele é preso. E, inclusive, a Javad, ela começa a postar no TikTok, assim, aparece ela mexendo no celular, ela toma bronca do Robin, inclusive, porque ela começa a postar sobre esse caso, porque eles não sabem onde o Jesse tá, tal. Pra pedir ajuda pra ajudar a identificar ele, né? E aí é interessante, isso exatamente que eu falei sobre a Javari, do papel dela também, enquanto uma pessoa da nova geração, como ela pode usar essas ferramentas pra ajudar também a situação, né, as crises do hospital. E aí, falando nisso, também tem os novos residentes, que ninguém liga, mas é legal citá-los. São insuportáveis os dois. São os dois personagens bem chatos, que é a Joy e o Ogilvy, e eu gosto muito porque eles também mostram um pouco essa questão que todo mundo fala sobre a geração Z, que ninguém quer trabalhar, que a gente tem uma relação diferente com o trabalho, que os millennials são obcecados pelo trabalho, o trabalho é a vida deles, e a gente não, a gente, tipo, quer viver uma vida. E uma questão muito marcante aí é com a Joy, que ela é uma das residentes novas, é o primeiro dia de trabalho dela nessa temporada, e ela, tipo, vai embora sem avisar ninguém, porque já deu as 12 horas de plantão, e mesmo todo mundo falando, não, porque a gente tem que atualizar os prontuários, que não sei o quê, mas aí você tem que ajudar todo mundo. Ela falou assim, eu acho que é por isso que todo mundo é maluco aqui, vocês têm que aprender a equilibrar a vida e o trabalho, entendeu? E aí ela vai embora e não aparece mais. É interessante esse senso de autopreservação, apesar dela ser meio babaquinha também. Nossa, ela é insuportável, meu Deus, detesto ela, fica falando, julgando os pacientes, ela é muito chata, mas ela tem razão nesse sentido, assim. E eles também tentam mostrar como ela tem outras qualidades e tal, mas eu acho que ela não volta pra próxima temporada, porque meio que ela fala o tempo todo que ela não gosta daquele ambiente, que ela quer prestar patologia, alguma outra coisa. Você pode não gostar da Joy, mas quem eu odeio mesmo é o Ogilvy. Nossa, eu detesto mais a Joy. Nossa, não, Julia, ele é insuportável, eu odeio o Ogilvy, nossa, sério, ele me irrita tanto. É interessante porque ele tem um papel quase espelho da Dr. Santos na primeira temporada, né, que ele é esse cara nariz em pé, que quer fazer tudo, que é ousado. Fica competindo com a Javad, inclusive. Quem sabe mais? Ele quer pegar o lugar da Javari na residência, né, como interno. Que ele tá lá como numa vaga temporária. Ele vai ficar, tipo, 2 semanas lá. Ele chega pra tentar tirar o lugar da Javari e eles começam a competir pra ver quem responde mais rápido às indagações dos médicos responsáveis. E aí é, tipo... E, enfim, cria uma dinâmica engraçada, mas provavelmente ele não vai voltar também porque ele fica traumatizado, porque ele perde um paciente por conta da sua própria petulância, né? Que ele não coloca uma questão do paciente no prontuário, ele vai pra cirurgia sem os detalhes necessários e acaba morrendo por conta desse erro médico dele. E aí ele fica traumatizado, ele tem uma conversa com o Whittaker, como a gente falou, o Whittaker é o espírito, né, da galera, e eles vão ter uma conversa juntos e o Ogilvy com a roupa toda ensanguentada, assim, tipo, com os olhos esbugalhados, tipo, meu Deus, a culpa é minha. É interessante porque ele é meio que a Dr. Santos se não tivesse redenção, né? Porque a Dr. Santos a gente descobre que ela é uma personagem mais sensível, que ela tem as próprias questões delas, que ela, na verdade, se importa. E, na verdade, o Ogilvy não. Ele meio que chega, é escroto com todo mundo, se fode e é isso. Não vai aparecer mais. Ai, mas eu acho que você tá sendo muito intenso. Eu acho que ele tem um... Ele é bonzinho lá no fundo, sabe? Ele abaixa a orelha, abaixa a cabeça em alguns momentos, mas sim, ele é bem irritante. Ele abaixa a cabeça quando ele é constrangido, porque ele comete erros como qualquer outro, ele é um estudante, né? E aí ele realmente vai baixar a cabeça, né? Enfim, a questão toda é que não sabemos se eles voltam, provavelmente não, porque eles são os personagens, eu diria, menos marcantes da temporada toda, que é uma questão, né, tipo, se é pra criar uma noção de rotatividade entre os personagens, então pelo menos, né, introduzam personagens mais interessantes. Vamos lá, The Pitch, acredito em você. Exatamente, eu acho que pra mim esse foi o ponto mais negativo da série, são os dois, a introdução dos dois. Mas aí a gente também tem o pessoal do Plantão Noturno, que eles aparecem menos, né, durante a série, justamente porque a ideia é que eles apareçam no começo da série, né, pra passar o plantão pra galera da manhã, e no final, quando eles assumem o plantão, é sempre assim. E aí tem vários personagens que a gente já citou, tem o Dr. Abbott, que é o médico responsável da noite, tem a Dr. Ellis, que vai ganhar maior destaque na próxima temporada. Inclusive, esse anúncio da Dr. Ellis ganhar maior destaque
cria vários rumores sobre a terceira temporada ser uma temporada focada no Plantão Noturno, o que eu acharia muito, muito interessante. Eu, de verdade, assim, agora, com o final dessa segunda temporada, eu espero que eles nos surpreendam, assim, para essa terceira temporada. Eu acho que, para isso, seria uma peça muito interessante colocar o foco maior no pessoal do Plantão Noturno, porque eles aparecem, eu tenho a impressão que mais que na primeira temporada, eles aparecem bastante nos últimos episódios, assim. Então, eu acho que vai ser maneiro se eles fizerem isso. Não sei, é uma teoria, né? Mas veremos. É porque na primeira temporada, todo mundo tá trabalhando junto ao mesmo tempo por causa do caos, por causa né? do incidente, né? Do tiroteio. Nessa temporada, a temporada se estende porque tá todo mundo tendo que atualizar o prontuário no sistema, mas aí no último episódio mesmo, quem tá trabalhando são os médicos do Plantão Noturno. Então a gente realmente vê a dinâmica de trabalho deles. Eles são meio... Todo mundo... Acho que pela questão de todo mundo trabalhar de madrugada, eles são muito mais casca grossa. Tipo, eles têm até grito de guerra pra se preparar pra trabalhar. Então, tipo, é uma dinâmica super diferente. O Dr. Abbott, eu acho que é um exemplo super emblemático, porque ele é... Eu diria que é, tipo... o melhor amigo do Dr. Rob, né? E provavelmente uma das, não a única pessoa que ele escuta de verdade, que ele preza pela opinião e tal, de forma plena. E o Abbott aparece no meio da temporada porque ele trabalha como médico da SWAT, como hobby. E aí ele chega lá como paciente porque ele tomou um tiro. Tudo normal. Ai, gente, tudo normal. Mas, inclusive, eu gosto muito que, só citando o último episódio que lançou agora na temporada, que eu chorei muito com o diálogo dele com o Rob, assim, que ele meio que coloca o Rob no lugar, fala sobre o ambiente hospitalar, o quanto aquele ambiente é importante, o quanto eles precisam realmente do Rob. O Rob é uma pessoa que vale a pena existir ali, né? Porque ele vê que o amigo dele tá com essas tendências suicidas e... Enfim, eu achei muito bonito o diálogo deles, assim, acho que foi um ponto alto. A relação deles sempre foi muito legal, assim, na primeira temporada também eles têm um diálogo muito maneiro no terraço do hospital, no final do plantão, e aqui, novamente, assim, ele se mostra um personagem que vem ali pra equilibrar o Rob, assim, ele é casca grossa também, ele também é um médico preceptor, chefe, mas ele tem uma relação ali com os outros médicos um pouco mais leve, justamente porque ele cita que, beleza, ele é meio doido, ele gosta de extravasar e tomar tiro, mas ele faz terapia, que é o que todos eles devem fazer. Essa é a lição de The Pitt. Exatamente. Faça terapia. Uma questão legal do Plantão Noturno é o Mateo, né? Que ele era um plantonista diurno na primeira temporada e ele vai pro Plantão Noturno agora. E isso me deixa curioso pra como eles vão mudar as dinâmicas dos personagens de temporada pra temporada. Se tem algum doutor que vai ir pro Plantão Noturno, o que vai acontecer pra Dr. Ellis e pro diurno, caso seja uma temporada que continue ali no mesmo status quo da galera da manhã. E isso, enfim, isso me deixa muito curioso. Se a gente pudesse, a gente poderia ficar aqui falando por 4, 5 horas sobre essa série. Mas, porque realmente tem muita coisa pra conversar, tem muita coisa dessa temporada que a gente não tratou diretamente. Tem um amigo motoqueiro lá do Rob, que é basicamente obrigado pelo Rob a ir até o hospital, e nem sabia que o Rob era médico, porque ele esconde isso dos amigos de fora do hospital. Tem muita coisa que a gente poderia ainda comentar, que é uma série realmente muito densa, em vários sentidos, e muito especial também. Inclusive, isso dá abertura pra gente conversar bastante por fora, né? Então, se você tiver alguma perspectiva, tiver alguma coisa que você queira comentar que a gente não colocou aqui, não trouxe pra discussão aqui nesse episódio, você pode mandar mensagem pra gente nos nossos perfis, no nosso perfil do Instagram ou do TikTok. A gente vai estar sempre postando coisas por lá, inclusive sobre The Pitt. E quem sabe esse assunto não volta de alguma outra forma aqui no podcast, né? Exatamente. I wish nothing but the best for you both. Mas enfim, vamos agora pro nosso bloco fixo da prosa da vez, a recomendação de cada episódio em que a gente fala que a gente tem assistido, que a gente tem consumido, coisas que a gente gosta e que tem nos movido, mas que não necessariamente vão virar tema de episódio. Talvez virem, como The Pitt, mas talvez não. A minha recomendação do Prosa da Vez, não sei se você vai recomendar a mesma coisa, talvez, é O Estúdio. Série da Apple TV,
produzida, estrelada pelo Seth Rogen, que é um ator que eu gosto muito. Essa série é muito legal, gente. Ela se passa dentro de um estúdio de televisão, de cinema, né? Então, mostra o backstage ali das produções, mas na visão dos executivos e da parte dos diretores da empresa em si, né? Então... da burocracia. Eu acho que é muito interessante, é muito legal. Recomendo. Sim, aí que a gente assistiu meio que ao mesmo tempo, né? A Ju assistiu antes de mim, me recomendou e aí eu assisti. Sim, um atrás do outro. É uma das melhores comédias do ano passado, a gente recomenda também fortemente. Muito, muito boa. Eu tô assistindo bastante coisa da Apple TV Plus, que agora a gente tá assinando, né? Então, provavelmente outras recomendações da Apple TV Plus vão aparecer aqui também. Mas minha prosa da vez não é o estúdio. Eu vou falar sobre outra série que eu tô assistindo tem um tempo e terminei essa semana, que é Avatar, a Lenda de Aang, a animação. Da legal. Nickelodeon. Que, inclusive, eu acho que a gente não assistiu quando a gente era criança, porque a gente demorou, né, a ter TV fechada em casa. Mas a gente, eventualmente, teve Nickelodeon, mas aí a era de Avatar já tinha passado, né, já tinha sido exibido, tinha um tempo. Mas, enfim, Avatar é aquela coisa, né, há muito tempo atrás, as nações viviam em paz e harmonia, só que tudo isso mudou quando a Nação de Fogo atacou, e aí o Avatar... mestre dos 4 elementos e blá blá blá. E enfim, é uma série de animação, né? Em 3 temporadas, são 3 livros, e mostra o Avatar, que tinha sumido por 100 anos, agora tendo que lidar com uma literal guerra se eclodindo, uma dominação da Nação de Fogo, né? São os 4 elementos. E, enfim, eu não vou me atentar aqui nos detalhes, né? Porque é uma recomendação curta, mas é uma série muito linda, muito sensível, uma animação, e que eu acho que a Julia com certeza gostaria muito também. É uma série muito madura e que não deixa de ser uma série infantil, mesmo sendo uma série madura, sabe? Eu acho que é uma série muito equilibrada nesse sentido e que mostra como a animação também pode tratar de assuntos complexos à sua própria maneira, sabe? Sem ser daquele esquema tipo, animação adulta e tal. Enfim, é muito especial. Assistam Avatar se você não assistiu. Né? Sempre é tempo. Eu demorei pra cacete também e estou aqui recomendando. Legal, fica a recomendação aí. Vou assistir. Muito obrigado por nos escutarem até aqui. Continuem nos acompanhando nas plataformas de áudio. E aí, vamos para os avisos de novo. Não se esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for na plataforma da sua preferência, porque isso ajuda demais o podcast a crescer, a chegar em outras pessoas, a nossa conversa avançar por aí. Também compartilhe o nosso podcast com amigos, nos grupos de WhatsApp, na DM do Instagram, no TikTok, seja qual rede social for, com pessoas que você acredita que vão gostar do que a gente faz aqui, das conversas que a gente tem sobre cultura pop, cinema, séries, música, ou o que vier à cabeça, né? Esse episódio foi editado por Yoshi Ohashi e vocês podem nos seguir também nas nossas redes sociais. A gente produz conteúdo pro Instagram e TikTok em @gêmeosemprosa no Instagram e @gêmeos.em.prosa no TikTok. Nos sigam também em nossas redes sociais pessoais. Vocês me encontram em todas as redes possíveis em @henrico_souto, Henrico com E e Souto com U. E vocês me encontram apenas no Instagram em @Julia_Nunes. É isso. Muito obrigado e até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.